Se você for uma pessoa sensível a assuntos delicados como depressão e coisas relacionadas a isso, não assista o vídeo, pois essa obra pode conter gatilhos. Estejam todos avisados. A história começa com uma garota com um relógio em forma de um trevo de 4 folhas olhando de sua sacada para uma casa de sua vizinhança. Ela fala que dessa vez com toda certeza ela fará com que Uichi consiga ver uma luz no fim do túnel e que assim possa aproveitar a vida. Após isso vemos fragmentos de um passado, onde o garoto chamado Uichi fala para sua amiga de infância Yotsuha que irá se tornar um veterinário, pois ele nunca mais quer ver ela triste e chorando. Eles estavam enterrando o animal de estimação dela que havia falecido, e Uichi fala com uma expressão determinada que se tornando um veterinário ele poderá curar todos os pets que ela tiver no futuro. Mas como Yotsuha ainda era muito nova, ela não entende o que era um veterinário, e então ela pergunta se era algum tipo de maratona que ele iria participar, mas Uichi responde que um veterinário é aquele que cuida dos animais, deixando ela impressionada e perguntando se ele realmente estava falando sério. E assim Uichi responde que com toda certeza irá se tornar um e que era para ela esperar ansiosa. Fazendo assim, Yotsuha limpar as lágrimas de seus olhos e então abraçá-lo sorrindo e agradecendo ele por seu gesto. Depois disso, começam várias memórias deles brincando juntos na escola, onde Uichi estava sempre alegre e nunca deixava ela sozinha. Uichi era muito popular entre seus colegas, mas ele também sempre manteve sua promessa estudando dia e noite e se tornando o melhor da classe. Tudo isso para poder se tornar um veterinário. Até que um dia Yotsuha acaba tendo que ir morar em outra cidade e estudar em outra escola. Mas em pensamentos ela desejava que Uichi, a quem ela ama e admira do fundo do coração, permanecesse bem, e que não importava quanto tempo passe, ela esperava que ele continuasse feliz e com esse sorriso puro no rosto. Mas voltando ao presente, as coisas não pareciam ser assim. Aquele Uichi sorridente já não existia mais. Tudo o que restava era uma casca vazia, depressiva e com olheiras, sentado em sua classe com todos os seus materiais escolares amassados e rasgados. E enquanto alguém o chamava, Uichi permanecia com uma expressão triste e suspirando, pois tinha acabado de sonhar com aquele passado onde tudo era feliz. Mas um de seus colegas chama sua atenção dizendo que era para ele limpar o quadro, e Uichi, ainda confuso, mal conseguia formar uma frase, com um claro desconforto e medo. Então esse mesmo colega grita com ele mandando novamente ele limpar o quadro, e enquanto Uichi se desculpava repetidas vezes, um de seus colegas fala que ele é um verdadeiro merda, fazendo todos na sala darem risadas dele. Ao mesmo tempo que ele ia em direção ao quadro para limpar, os seus colegas começam a rir falando que nem era o dia dele de fazer a limpeza, mas sim de um deles. E assim eles falam entre si que Uichi era muito burro, até que sua mesa é mostrada e nela estava escrito todo tipo de absurdo possível. E enquanto caminhava pelos corredores, Uichi estudava inglês decorando palavras. Tudo parecia estar certo, até que alguém começa a rir alto, deixando Uichi extremamente assustado e ofegante, ao mesmo tempo que tremia de forma incontrolável. Caminhando na direção de seu armário, ele continuava decorando as palavras em inglês. E ao abrir seu armário, na porta tinha um papel escrito lata de lixo, e dentro do armário tinha todo tipo de lixo, até mesmo dentro de seus sapatos. Uichi olhava aquilo desacreditado, mas mesmo assim ele tenta se tranquilizar falando para si mesmo que sua situação no ensino médio não está tão ruim quanto foi no ensino fundamental, e além de tudo, o mais importante para ele é que ele precisa dar o seu melhor, declarando com a voz trêmula que irá se tornar um veterinário. Dentro do trem indo para casa, Uichi confere suas notas nas avaliações, falando que até que foi bem, mostrando um papel com quase todas as notas perfeitas e novamente sendo o primeiro de sua classe. E enquanto olhava o papel, Uichi recebe uma mensagem de sua mãe mandando ele comprar a janta para eles. E pelo tom da mensagem, Uichi percebe que ela deve estar de mau humor, fazendo assim ele começar a ficar com medo. Ao chegar em casa, ele lembra de como era recebido por sua mãe no passado. Mas diferente daquela época onde tudo era limpo e organizado e sua mãe era alegre, agora sua casa parecia um verdadeiro lixão e ele não era recebido por ninguém. E ao chegar na sala, sua mãe estava sentada no chão olhando fixamente para o celular e mordendo suas próprias unhas. Na hora do jantar, somente ele e sua mãe estavam sentados à mesa. Uichi olhava para aquela comida aflito e falando em pensamentos que tinha que comer logo para ir estudar matemática. E assim ele solta um suspiro, fazendo sua mãe perguntar com um tom agressivo qual era o motivo daquele suspiro, e deixando Uichi aflito. E após isso, com uma expressão assustadora e aparência terrível, sua mãe começa a questioná-lo, perguntando se por acaso ele estava tentando julgar ela, e que ele deveria estar pensando que ela tinha que ter feito a janta. E ao mesmo tempo que Uichi tentava se explicar, sua mãe bate com a mão na mesa falando que as coisas têm sido difíceis para ela, e que ela teve que ir ao hospital tomar vários remédios, só para depois acabar levando bronca de seu chefe. E então ela grita que Uichi não tinha o direito de julgá-la, já que a única coisa que ele faz é ir para a escola brincar sem preocupações. E enquanto Uichi pedia desculpas falando que estava errado, sua mãe joga toda a comida no chão falando que não queria mais comer aquilo, e que perdeu o apetite por causa dele e que tudo isso era culpa dele. Ao ver sua mãe descontrolada
controlada, Uichi permanecia assustado e tremendo, pedindo desculpas para ela e pedindo perdão por tê-la irritado. Ele continuava se desculpando incontáveis vezes de forma automática, e com sua expressão ficando cada vez mais pálida e seus olhos cada vez mais turvos, até que ele vai para o seu quarto, se agachando em frente à porta e tremendo enquanto apoiava a mão em sua cabeça. Mas logo depois ele se levanta dizendo que precisava estudar, se sentando em sua cadeira e começando com matemática. Uichi falava em pensamentos que o destino pode ser algo muito cruel às vezes, e que mesmo você tendo uma vida feliz, em poucos anos o mundo pode acabar te enxergando como inimigo. Seus colegas na escola claramente viam ele como inimigo, e em casa sua mãe o deixava com muito medo. Uichi claramente tinha mudado desde aquela época, porém uma única coisa ainda não tinha mudado, e esse era o fato de que o sonho dele é se tornar um veterinário, lembrando de Yotsuha, sua primeira paixão. Mesmo que as coisas tivessem mudado agora, se for por Yotsuha ele fará seu melhor. Mesmo sendo espancado, humilhado, sendo traído por aqueles em quem confiava ou até mesmo querendo acabar com sua própria existência, ele ainda irá se manter firme por ela, pois ele precisava manter sua promessa. Mesmo que todos digam para ele desaparecer, ele ainda se manterá forte e cumprirá sua promessa com ela. E forçando um sorriso ele fala consigo mesmo que ainda que tudo isso aconteça, ele continuará vivendo, e que tudo ficará bem. E ao mesmo tempo que repetia essas palavras várias vezes, sua expressão e seu sorriso forçados logo vão se derretendo, voltando a ficarem sombrios. Não estava tudo bem, e ele não deveria usar ela como desculpas. Ele deveria só desaparecer de uma vez por todas. Vozes em sua cabeça diziam que até mesmo ela deve ter abandonado ele, e que ela agora deve estar pensando que ele mudou muito e se tornou desagradável e assustador. E ao mesmo tempo que ele via o rosto dela em sua mente dizendo para ele desaparecer, Uichi entra em colapso mental e começa a gritar pedindo para ela não falar aquilo, pois se até ela pensar dessa forma, então ele deveria mesmo acabar com sua própria existência. E enquanto Uichi apoiava as mãos na cabeça encolhido e desesperado com aquelas vozes, de repente Yotsuha aparece pela janela toda sorridente, falando que fazia muito tempo que eles não se viam. Uichi, que ainda estava em pânico, pergunta quem era, mas ao olhar para o rosto da garota, ele logo percebe que era Yotsuha. Vendo ele confuso, ela fala que escreveu uma carta dizendo que viria visitar ele hoje, pois ela se transferiu de escola e fazia muito tempo que ela não via ele. Uichi então logo fala que o quarto dele ficava no segundo andar, e Yotsuha responde que queria muito ver ele, ao mesmo tempo que tremia de medo. E assim ela fala que se mudou para o prédio ao lado e que só pulou de lá mesmo até a casa dele. E quando Uichi fala desesperado que isso foi muito perigoso, ela responde que ele tinha razão. E ao mesmo tempo que ele puxava ela para dentro de casa preocupado, Yotsuha se agarra nele toda alegre, falando que ele era muito fofo e que ela estava muito feliz em rever ele após tanto tempo. Ao ouvir as palavras dela, Uichi faz uma expressão assustada e logo se afasta dela, deixando Yotsuha sem reação. Ele então começa a falar em pensamentos que estava com medo de que ela dissesse algo ruim para ele, que ele não sabia de carta nenhuma dela. E enquanto ele ficava cada vez mais assustado, Yotsuha puxa um saco de salgadinho e fala para eles comerem juntos. Uichi fica surpreso com aquilo, até que ela fala que deve ter esmagado a maioria das batatinhas enquanto tentava pular para a casa dele, mas ela parecia estar tendo bastante dificuldade em abrir o pacote. E após ver ela tentando várias vezes e dando desculpas, Uichi apenas pega o pacote da mão dela e abre facilmente, deixando ela impressionada e o chamando de gênio. Ela falava que ele era incrível e que graças a ele ela não derrubou nenhuma migalha no chão, e assim logo começando a comer. Vendo ele ainda desanimado, ela fala que as batatas estavam com um gosto estranho, pedindo para ele experimentar também. E ao experimentar, Uichi concorda com ela e fala que o gosto era realmente estranho. Vendo ela sorrir, Uichi fala consigo mesmo que sentiu muita falta dessa maneira despreocupada dela. E enquanto ele fazia uma expressão deprimida, Yotsuha chama por ele. E quando ele olha para ela tinha colocado 2 batatas na boca formando o bico de um pato, fazendo Uichi soltar uma leve gargalhada e perguntando o que ela estava tentando fazer. Yotsuha continuava imitando um pato para ele, e isso faz Uichi finalmente ficar com uma expressão mais leve. E sorrindo, ele fala que a imitação dela tinha ficado ótima, deixando ela contente com o elogio dele. Até que ela se levanta e se aproxima da mesa onde ele estava estudando. Interessada, ela pega um dos livros e nota que era um material para uma faculdade de grande prestígio onde só aceitam gênios, deixando ela impressionada por ele estar tentando aplicar para uma faculdade daquelas. E então ela se lembra dele ter falado no passado que gostaria de ser um veterinário e pede para ele se ele ainda pensava nisso. E quando ele fica surpreso por ela ter se lembrado, ela fala que com toda certeza se lembraria, já que ficou muito feliz quando ele disse aquilo naquela época. E após fazer uma expressão animada enquanto corava, Yotsuha pula em Uichi falando que o ama muito, se agarrando nele e falando que não importa quantos anos passem, isso nunca vai mudar. E assim falando novamente que amava muito ele, deixando Uichi sem saber o que fazer. Uichi estava incrédulo. Aquilo não poderia ser um sonho, já que ele conseguia sentir perfeitamente o calor dela. E vendo ela sorrir, ele fala consigo mesmo que ela não tinha mudado nada, e que ela continuava
continuava aquela mesma pessoa gentil, fofa e divertida. Ainda incrédulo, Uchi aproxima sua mão do rosto dela, e tocando sua pele ele conseguia sentir seu calor e sua maciez. E enquanto ele tocava seu rosto, Yotsuha começa a sorrir de um jeito meigo, e assim ela segura a mão dele e fala que realmente o ama muito. Ouvir isso pela terceira vez consecutiva deixa Uchi abalado, até que lágrimas começam a se formar em seus olhos, e então ele abraça ela com todas as suas forças, ao mesmo tempo que chorava como uma criança. Dessa vez seu choro não era de tristeza ou desespero, mas sim de felicidade e alívio por ainda estar vivo, e desse modo ele continuava ali chorando, e abraçando sua primeira paixão e amiga de infância. Yotsuha, que alisava o cabelo dele, fala que agora tudo ficará bem, e que ele não precisava mais se preocupar com nada. Após um tempo, os dois descem as escadas, pois já estava tarde e era hora de Yotsuha ir embora. Ao ver a mãe de Uchi, ela dá tchau e se desculpa pelo incômodo, deixando ela surpresa. Em frente à porta, Yotsuha dá boa noite para a irmã de Uchi, mas é ignorada por ela. Quando o pai dele chega em casa, ela também o cumprimenta, deixando ele confuso. E assim ela sai com um sorriso. Sorriso esse que ao ela se virar, logo se desfaz. E com uma expressão aterrorizante, ela chama todos eles de assassinos. E que não só eles, mas inclusive aqueles colegas da escola, o destino e além de tudo até o próprio Deus. Todos fizeram um mal absurdo para Uchi e fizeram ele acabar com a própria existência. E enquanto Uchi perguntava se ela tinha dito algo, Yotsuha volta para sua expressão normal e alegre, falando que não tinha dito nada, mas falando em pensamentos que irá destruir o destino cruel de Uchi. E chegando em casa, ela agradece por ele ter acompanhado ela até ali, e com um sorriso no rosto ela se despede dele. Mais tarde naquela mesma noite, Uchi pensava que sua amiga de infância tinha finalmente retornado. Era como um raio de luz em meio a toda aquela escuridão. Mas logo sua expressão fica séria e ele começa a falar consigo mesmo que não deveria criar tantas expectativas, pois no começo todos são gentis perguntando como ele está e fingindo preocupação. Mas ao virar as costas, suas verdadeiras cores são mostradas, quando dizem que é angustiante falar com Uchi, ou que ele se tornou uma pessoa chata, ou até mesmo alguém dizendo que estava sendo zoado por falar com ele. Todos, sem exceção, sempre o abandonam. Uchi fala em pensamentos que com Yotsuha não será diferente. E quando ele imagina ela sendo fria e falando coisas ruins, ele começa a tremer assustado, se virando na cama e tentando dormir um pouco, afinal já eram 4 horas da manhã, e em poucas horas ele teria que levantar e ir para a escola. Até que de manhã Yotsuha já estava com aquele sorrisão no rosto dando bom dia para ele. E quando Uchi abre os olhos por completo, ele fica assustado, perguntando como ela tinha entrado em sua casa. E ela responde que novamente entrou pela janela. E assim ele pergunta qual era o motivo dela estar em cima dele, e Yotsuha o abraça dizendo que queria ficar colada nele, mas logo se virando e deitando de seu lado na cama, dizendo que ver ele novamente hoje deixava ela muito feliz. Essas palavras deixam ele sem resposta, até que ele nota o uniforme que ela estava usando, e então ela pede se ele gostou, revelando que se transferiu para a mesma escola que ele estuda, e falando para eles irem juntos para a escola. Ela estava totalmente animada, dizendo que a partir de agora eles estarão coladinhos todos os dias. E quando Uchi estava prestes a tirar a camiseta para trocar de roupa, Yotsuha fica corada e sai do quarto. Ao Uchi terminar de se arrumar e sair do quarto, Yotsuha com os olhos brilhantes fala que ele fica muito legal naquele uniforme e assim pede se poderia abraçá-lo. E com a permissão dele, ela imediatamente o abraça toda feliz. E enquanto ela estava toda melosa, Uchi só conseguia pensar no rosto dela em seus pensamentos da noite passada, falando consigo mesmo que algum dia ela pode acabar se tornando uma pessoa completamente diferente e que isso será terrível para ele. Mas vendo aquele sorriso doce estampado nela e aqueles olhos reluzentes, ele pensava que estava tudo bem em aproveitar esse pouco tempo, até que sua mãe sobe as escadas chamando por ele de modo sombrio e o deixando com um frio na espinha. Ao ver ela, Uchi começa a gaguejar e não conseguia nem formar as palavras direito. Ela segurava algo na mão e sua expressão estava totalmente sombria, e olhando para Yotsuha, ela fala que se lembra de que ela costumava vir muito em sua casa no passado. E quando Yotsuha tenta responder, a mãe de Uchi manda ela sair, pois ela precisava conversar a sós com seu filho. E como Yotsuha permanecia parada, ela novamente manda ela sair, mas dessa vez gritando alto e deixando Uchi completamente assustado. Mas Yotsuha mantinha o mesmo sorriso, falando que sairia, e assim pegando sua mochila e falando que esperaria Uchi do lado de fora de sua casa. Mas ao sair, a expressão doce de Yotsuha some completamente, dando lugar a uma expressão extremamente séria. E então ela fala que não deixará a mãe de Uchi mostrar aquilo para ele. E caminhando por trás da casa, ela entra novamente, mas dessa vez pela porta dos fundos. Ao mesmo tempo, a mãe de Uchi perguntava se ele estava com raiva dela por ontem. E enquanto ele mal conseguia falar
falar algo de tanto medo que sentia, sua mãe continua falando que estava cansada e que ela também não estava se sentindo bem, já que está sempre estressada, e que como ela está mentalmente instável, ela nem conseguia dormir direito. E assim ela fala que não era culpa dela e que mesmo que ela esteja tentando fazer seu melhor, ele ainda não conseguia entender isso. E quando o Witch fala com a voz trêmula que estava tudo bem e que ele entendia ela, sua mãe começa a gritar dizendo que ele não entendia porcaria nenhuma e que ele certamente irá abandoná-la. E ao mesmo tempo que ela dizia que Witch irá se casar e abandonar aquela casa, Yotsuha estava na cozinha queimando um papel no fogão. Witch tenta negar, mas sua mãe fala que com toda certeza era isso, e que era por esse motivo que ele tem trazido aquela garota para casa, e que isso deixava ela insegura. E enquanto sua mãe tentava mostrar algo para ele, de repente o alarme de incêndio dispara, deixando Witch preocupado e logo descendo as escadas para ver o que tinha acontecido. E assim deixando sua mãe de lado, que segurava uma faca suja de molho de tomate na mão, falando para ele ficar e olhar para ela, mostrando seu braço todo cortado e falando que é tudo culpa dele, e que o Witch está fazendo a ansiedade dela piorar cada vez mais. E quando ela vê que ele não tinha ouvido nada, ela se joga no chão, pedindo perdão e implorando para que o Witch não abandone ela. Por outro lado, o Witch corre para a cozinha, mas nada parecia estar fora do lugar e não havia sinal de fogo, até que Yotsuha chama por ele perguntando se tinha acontecido alguma coisa. O Witch responde que o sensor parece ter apitado sozinho, deixando ela aliviada, e assim falando que sem querer acabou pegando a mochila dele também naquela hora, e que além disso, por engano, ela também pegou seus sapatos, falando para eles irem logo para a escola. E enquanto o Witch permanecia confuso e aflito por conta de sua mãe, Yotsuha fala para ele calçar seus sapatos, e na imaginação dele ela parecia um cachorrinho fofo fazendo de tudo para agradá-lo, mas ao mesmo tempo que ele pensava, ela manda eles irem logo. Dentro de casa, sua mãe andava pingando corante vermelho por toda parte, e dizendo que quando o Witch voltar, ela irá mostrar seu braço para ele, pois assim ele entenderá sua dor e irá notar que a família deles precisa ficar junta, e esse é o único jeito de fazer com que ele não abandone ela. Chegando na sala de jantar, ela nota que em cima da mesa tinha uma foto queimada. Olhando mais de perto, ela nota que era uma foto da família deles com o rosto de todos exceto o Witch queimados. Ver isso deixa ela desesperada, largando a faca para cortar legumes no chão e gritando. Por outro lado, o Witch e Yotsuha estavam a caminho da escola, e ao mesmo tempo que ela estava toda animada por eles novamente estarem juntos na mesma escola, ele parecia sério, puxando suas anotações para estudar ali mesmo e deixando ela surpresa. Até que ele pede desculpas falando que isso era um hábito dele, mas Yotsuha fala que estava tudo bem, já que como seu sonho é se tornar veterinário, era normal ele precisar estudar tanto assim, e isso deixava ela muito feliz, novamente dizendo que o ama, mas logo depois fazendo uma expressão séria, e então perguntando se ele realmente quer se tornar um veterinário, e dizendo que se ele encontrar outra coisa que goste, ele pode priorizar aquilo. O Witch concorda com ela, mas responde que quer ser veterinário, e ela fala que isso deixa ela feliz. E após isso ela fala também que agora tem um pet, e que se ele se tornar um veterinário, ele irá deixar ela tranquila, mostrando uma foto de seu novo cachorrinho. E ao mesmo tempo que eles conversavam sobre o doguinho dela, Yotsuha lembra que preparou um café da manhã para eles, deixando o Witch levemente animado. Mas essa leve animação não dura nada, e ele começa a entrar novamente em pânico, pois eles estavam chegando na estação de metrô. A cada degrau de escada que eles desciam, ele ficava cada vez mais apavorado, implorando para que eles não estivessem ali hoje. Ele não queria encontrar seus antigos colegas do fundamental de forma alguma, mas a primeira a localizá-los era Yotsuha, e com aquela expressão sombria ela tinha um objetivo em mente. Mesmo o Witch implorando para seus antigos colegas não estarem ali, de nada adiantou, já que os três estavam exatamente no mesmo trem que ele e Yotsuha. Ao ver eles, o Witch fica desesperado. Ele mal conseguia andar de tão trêmulo que seu corpo estava. O Witch tentava ao máximo se forçar a pensar que estava tudo bem e que eles não fariam nada com ele, ou no máximo dariam risada ao vê-lo, pois para eles ele agora não passava de um brinquedo velho que eles jogaram fora após terminarem de brincar. Mas mesmo assim, suas vozes, suas risadas e suas presenças faziam o Witch ficar com ânsia e com medo, lembrando de todo o bullying pesado que sofreu nas mãos deles. Ver o sofrimento dele faz Yotsuha ficar em seu modo sério, até que seus ex-valentões acabam notando o Witch, e assim os três voltam suas atenções para sua direção. E se aproveitando disso, Yotsuha agarra Yuichi toda feliz e deixando os três surpresos. E então ela continua, dizendo que o Witch é muito caloroso e envolvendo suas mãos por dentro do casaco dele, esfregando ele e novamente dizendo que ele era quente. Após isso, ela fala com um sorriso que era para ele fazer o mesmo com ela, fazendo ele perguntar se ela tinha certeza disso, e assim se aproximando e colocando suas mãos por dentro do casaco dela, exatamente do mesmo jeito que ela fez anteriormente. Ao mesmo tempo que os valentões ficavam surpresos, Yotsuha estava corada e envergonhada com a situação, mas mesmo assim ela não se movia. E enquanto o Witch abraçava ela, ele fala em pensamentos que o calor dela era muito aconchegante e que estar abraçado com ela deixava ele mais calmo. Mas por outro lado, os três valentões
estavam atentamente observando aquela cena melosa dos dois, incrédulos de que Uchi tinha conseguido uma namorada tão fofa como ela. Ao mesmo tempo que dois deles sentiam inveja, o valentão principal fica com raiva falando de longe para Uchi não mostrar uma coisa nojenta dessas em público, e com uma expressão irritada ele fala que Uchi é um desgraçado. Mas como ele falou baixo, Uchi não ouviu, e logo eles chegam na estação próxima à escola e assim descem do trem. Ao ver os dois saindo, o valentão principal fala para eles seguirem os dois. E quando seus amigos perguntam se ele tinha certeza, o valentão fala que ainda tem um vídeo humilhante de Uchi em seu celular e dizendo que irá mostrá-lo para sua nova namorada, na esperança de estragar a felicidade de Uchi. Mas Yotsuha já parecia estar pronta para essa situação, como se soubesse que isso aconteceria. E então ela puxa um cupom de sua bolsa e joga no chão, fazendo cair próximo ao pé de um deles e assim fazendo ele se lembrar que tinha que enviar uma planilha para seu trabalho numa hamburgueria. E com isso ela faz dois deles ficarem para trás. Após isso, Yotsuha olha algo em seu celular e depois ela puxa assunto com Uchi, mostrando um carrinho de pelúcia que ela tinha comprado e deixando ele confuso se perguntando por que ela tinha comprado aquilo. Yotsuha fala que o brinquedo era muito fofo enquanto brincava com ele, até que se nota que na realidade ela não estava brincando, mas sim posicionando aquela pelúcia em um lugar específico. E então o valentão se aproxima perguntando o que eles estavam fazendo e deixando Uchi desesperado. Ao mesmo tempo que o valentão perguntava de modo irônico como ele estava e dizendo que eles eram amigos e já fazia muito tempo que não se viam, Uchi estava paralisado com medo, até que ele rapidamente corre e abraça Yotsuha tentando proteger ela, e dizendo para o valentão que ela não tinha nada a ver com isso e que era para ele não fazer nada com ela. Mas o valentão irritado grita para ele parar de tentar bancar o machão, pois isso era algo nojento. E enquanto Yotsuha pedia para outra garota ir chamar o guarda, o valentão surta mandando Uchi largar Yotsuha, o chamando de nojento e de lixo humano. Vendo aquele valentão surtado falar merda, faz Yotsuha perguntar se ele estava com inveja, deixando ele ainda mais irritado. E então Yotsuha fala que Uchi é um cara legal e que sempre foi uma pessoa maravilhosa, e que ele é confiável, inteligente e bom nos esportes. E além de tudo isso, na visão dela, Uchi tem um lado muito fofo. E assim ela fala que entende que deve ser por isso que o valentão tem inveja, já que ele não parece ter nada desse carisma de Uchi. Mas enquanto ela provocava o valentão, Uchi tenta parar ela dizendo que ele não era assim. Mas já era tarde e o valentão cai na provocação dela, ficando furioso e perguntando qual era o problema dela e por que ele deveria sentir inveja de Uchi. E então ele ergue o braço como se fosse acertá-los, ao mesmo tempo que dizia para ela não comparar ele com um lixo humano como Uchi. Até que de repente ele acaba escorregando no bicho de pelúcia que Yotsuha havia posicionado anteriormente. E então ele acaba caindo no trilho de trem e derrubando seu celular. Logo após isso vem a mensagem de que o próximo trem já estava chegando, deixando o valentão pálido. Até que o guarda que Yotsuha mandou a garota chamar finalmente aparece, mandando o figurante se afastar dos trilhos rápido. Ele então se desespera e sai correndo e tropeçando tentando escapar, até que ele consegue. Já seu celular com todos os arquivos e vídeos dele humilhando o Uchi acabou sendo destruído. E ao mesmo tempo que o valentão olhava para os restos de seu celular desesperado, seus amigos finalmente aparecem e ficam assustados com a situação. E enquanto o Uchi perguntava com a voz trêmula o que tinha acontecido, Yotsuha com aquela expressão séria fala que também não sabia, agarrando firme o casaco de Uchi. Após o acontecimento, todos ao redor estavam comentando sobre o garoto que caiu no trilho do trem. E quando o Uchi olha curioso, quem estava tentando subir a plataforma era seu antigo valentão do fundamental, totalmente apavorado e chorando de desespero. E enquanto seus amigos perguntavam se ele estava bem, Uchi lembra de como era sua expressão nos dias de bullying e como ela estava agora. Era um enorme contraste, deixando Uchi surpreso que ele também conseguia sentir medo, já que ele sempre foi tão assustador. Somente olhar para ele já era o suficiente para fazer Uchi tremer, mas agora ele parecia tão patético que mesmo que só um pouco, Uchi ainda conseguia sentir pena dele. Mas ao contrário dele, Yotsuha parecia estar feliz com a situação, até que alguém aparece chamando a atenção de todos. Era um streamer gravando toda aquela cena extremamente entusiasmado, falando que conseguiu pegar um ótimo conteúdo para sua live. Nos comentários só tinham pessoas debochando do ex-valentão, e então o streamer narra toda a situação, dizendo que um Betinha ficou com ciúmes de um casal de introvertidos e tentou atacá-los, mas que acabou escorregando e quase foi de Vasco, e para ele aquilo foi hilário. E assim ele fala que recebeu um relato anônimo de alguém falando sobre um caso de traição de algum famoso, mas que quando ele chegou, sem querer acabou presenciando algo ainda mais incrível, agradecendo a pessoa anônima que enviou o relato. Quando o ex-valentão nota que estava sendo filmado, sua coragem volta e ele agarra o streamer pela blusa, mandando ele parar de filmar imediatamente. Mas o cara fica ainda mais animado, mostrando para todos do chat aquela clara tentativa de violência contra ele. E ao mesmo tempo que os colegas do ex-valentão paravam ele, Uchi e Yotsuha, que observavam tudo de fundo, decidem ir logo para a escola. E enquanto Yotsuha falava que tudo aquilo foi um pouco assustador, Uchi respira fundo e agarra a mão dela, dizendo que estava bem e que já não tinha mais medo, deixando ela extremamente
extremamente feliz por ver Uchi finalmente conseguir superar uma das manchas de seu passado. Após isso, naquela rede social do amor que todos conhecem, as pessoas começam a comentar sobre o caso do cara que quase foi de F, zoando ele de todos os jeitos possíveis. Alguém até vaza sua conta privada e todas as suas informações pessoais, informações de seus pais e de seus amigos também. Era literalmente o fim dele, pois Uchi poderia até sentir pena, mas a internet não. Pessoas estavam desejando até que ele fosse preso por tudo que descobriram dele. Por outro lado, Uchi fala consigo mesmo que desde o fundamental ele sempre foi alvo de bullying, e ele sabia bem a razão disso. Mas o problema é que desde o primeiro dia que ele chegou no ensino médio, isso não parou, e ele nunca entendeu o porquê, já que nenhum daqueles valentões do fundamental estudava nessa escola com ele. Mas mesmo assim, as pessoas continuavam com aquelas atrocidades como se fosse algo normal e ele fosse um alvo de ódio mútuo. Lembrar disso fazia Uchi dizer em pensamentos que isso era algo muito depressivo, até que Yotsuha chama sua atenção mostrando alguns trevos que estavam crescendo no canteiro de flores. E ao mesmo tempo que ele falava com uma expressão vazia que era algo muito legal, Yotsuha novamente chama sua atenção, arrancando um dos trevos e dizendo para eles fazerem algo que ela viu num dorama na noite passada. E assim ela amarra o trevo no dedo de Uchi, e logo depois ela fica encantada, dizendo que ele ficava muito fofo com aquele trevo no dedo, e que aquilo com certeza trará muita sorte e felicidade para ele no futuro. E quando ele pergunta se ela realmente acreditava naquilo, Yotsuha responde que sim, e que tudo aquilo foi muito divertido, e que ela com certeza irá fazer a vida escolar de Uchi se tornar muito maravilhosa. Ouvindo aquelas palavras, Uchi fica intrigado, e então ele pergunta como ela tinha toda essa certeza. E isso faz Yotsuha perceber que pode ter falado algo desnecessário. E quando ela estava prestes a tocar em seu relógio, ela de repente desiste, se esquivando do assunto e falando que irá fazer muitas coisas divertidas com ele, mas que não era para ele se esquecer de estudar corretamente. Mesmo Yotsuha dizendo aquelas palavras para Uchi, ele ainda não se sentia tranquilo, e a cada passo que ele dava ficando mais próximo da entrada da escola, fazia ele ficar cada vez mais aflito. E então ele lembra que Yotsuha teve que ir até a secretaria para assinar os papéis de sua transferência, deixando ele sozinho e inseguro. E olhando seu armário, ele nota que nada ali havia mudado, estava lotado de lixo como sempre. E andando com seus sapatos escolares sujos, ele se aproxima de sua classe. E lá estavam 3 de seus colegas murmurando algo e se perguntando quem tinha feito aquilo com ele. Aquilo é que alguém jogou todos os materiais escolares de Uchi dentro da privada. E ao mesmo tempo que todos davam risada de sua situação como se fosse algo cômico, Uchi fica sem palavras com aquela situação totalmente sufocante. Todos davam risada por onde quer que ele passe. Era como se do ponto de vista deles, eles não estivessem fazendo algo completamente repugnante. Mas Uchi parecia estar acostumado com esse tipo de tratamento. E ao abrir seu armário de livros, ele percebe que seu trevo acabou sendo cortado. E ao olhar para a porta do armário, ele nota que alguém havia colocado propositalmente uma lâmina para ele se cortar quando pusesse sua mão ali. Por sorte, Uchi não se machucou, mas seu trevo foi destruído, lembrando das palavras de Yotsuha sobre aquilo trazer boa sorte. Até que o sinal toca dando início à aula. Mas de repente alguém abre a porta e com uma voz extremamente animada dá bom dia a todos presentes, deixando principalmente os garotos paralisados com a fofura dela. E ao mesmo tempo que todos se perguntavam quem era aquela garota, a professora chega mandando todos ficarem em silêncio, pois ela agora irá apresentar a nova aluna transferida. E assim Yotsuha se apresenta dizendo ser um prazer conhecê-los e deixando todos novamente impressionados com a fofura dela. E enquanto todos perguntavam onde ela iria sentar, Uchi fica surpreso por ela estar na mesma classe que ele. E em pensamentos ele fala que tem certeza de que ela logo fará muitos amigos. Mas no momento que ele pensava que seria deixado de lado, Yotsuha chama seu nome toda feliz falando que era muito legal eles estarem na mesma classe. E então ela corre até ele e o abraça dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam e que ela sentiu muito a falta dele, deixando todos incrédulos com aquela situação e perguntando o que ela estava fazendo e se eles estavam namorando ou algo do tipo. E ao mesmo tempo que Uchi estava assustado com os olhares lançados a ele, Yotsuha responde que eles são amigos de infância e que desde aquela época ela ama Uchi, e que ele é a pessoa mais importante e preciosa para ela no mundo inteiro. E enquanto todos permaneciam confusos e desacreditados com aquela cena, Yotsuha nota o livro rasgado na mesa de Uchi, então ela logo oferece para eles usarem juntos o dela, e assim insistentemente pedindo para o garoto ao lado de Uchi trocar de lugar com ela. Após isso, Yotsuha fala toda alegre que era como se fosse um milagre eles poderem estar tão perto um do outro mesmo na sala de aula, até que ela começa a encarar a mão de Uchi, deixando ele surpreso. E então de repente ela agarra a mão dele entrelaçando os dedos. Uchi até tenta falar que precisava se concentrar na aula, mas Yotsuha responde que estava tão feliz que não conseguia se conter, fazendo ele ficar corado e concordando com ela, deixando todos os seus outros colegas com expressões de inveja. Na hora do almoço, algumas garotas observavam os dois pela janela da sala de aula, discutindo entre si o que estava acontecendo. Por outro lado, um dos garotos estava prestes
prestes a explodir de raiva. E então ele começa a gritar com o garoto que jogou os livros de Uchi na privada, dizendo que por culpa dele ele acabou sendo obrigado a ver aquela cena desagradável a manhã toda. E enquanto as garotas falavam que não conseguiam entender uma garota como aquela, os garotos observavam os dois com inveja e desejando ter uma namorada também. Até que um dos garotos presentes ali agarra o vidro como se fosse quebrá-lo, e com uma expressão extrema de ódio ele observava os dois. Após a aula, voltando para casa, Yotsuha cantarolava sobre como era bom poder ir para a escola junto com Uchi. Ver ela dançando toda animada faz ele soltar uma leve risada, deixando ela curiosa sobre o motivo dele rir. E quando Uchi fala que ela estava muito fofa daquele jeito, Yotsuha fica toda corada e envergonhada, erguendo a voz e falando que estava muito feliz e que ele também é muito fofo. E enquanto Uchi falava todo desajeitado que não era fofo, Yotsuha responde sorrindo que ele é a pessoa mais fofa do mundo inteiro. E após se despedir de Yotsuha, que ainda mantinha aquele sorrisão no rosto, Uchi começa a ficar aflito olhando para sua casa. E então, entrando em casa silenciosamente, ele é surpreendido por sua mãe, que fala que comprou o jantar para eles, forçando um sorriso e dizendo que comprou a comida favorita de seu filho. Uchi fica tão surpreso que as palavras mal saíam direito de sua boca. Mas quando ele estava prestes a agradecer, sua mãe fala que comprar aquilo foi realmente difícil e que o mercado estava muito lotado, fazendo Uchi se desculpar em vez de agradecer. E então indo se trocar e se perguntando por que ela estava agindo assim e se por acaso esse seria um daqueles dias bons. Mas ao mesmo tempo que Uchi saía, sua mãe se lembrava daquela foto queimada onde Uchi era o único que não estava queimado. Ela se perguntava se por acaso foi ele que fez aquilo e qual foi o motivo. Talvez uma forma de chamar atenção? Ou até mesmo uma histeria? Não, não era nada disso. O fato era que na cabeça dela todos que se preocupam com ela irão desaparecer. E ela não queria isso. Enquanto comiam, sua mãe chama por Uchi, deixando ele em pânico. E então ela pergunta se recentemente ele tem se sentido nervoso e se ele tem tido algum tipo de problema de estresse ou ansiedade por conta da escola, recomendando que se fosse o caso era melhor ele se tratar logo. Ao ouvir a palavra estresse, Uchi se lembra de todo o bullying que vem sofrendo, é claro, mas o braço de sua mãe todo cortado é o que vem mais forte em sua mente. E assim, ficando em choque, ele responde que estava tudo bem e que comparado com os problemas dela, ele não tinha nada do que se queixar. E após soltar um suspiro e se acalmar, Uchi fala que hoje tinha sido um dia bom na escola. E lembrando do rosto sorridente de Yotsuha, ele fala que ele ainda não tinha certeza, mas que talvez a partir de agora tudo vai melhorar para ele, já que agora ele tem Yotsuha ao seu lado. Ouvir essas palavras deixa sua mãe inquieta, ficando evidente que essas não eram as palavras que ela gostaria de ouvir dele. No quarto, pronto para dormir, Uchi fala para si mesmo que agora Yotsuha estará ao seu lado. E novamente lembrando do semblante sorridente dela, Uchi fala que mesmo que as coisas pareçam ruins, com ela ao seu lado ele não ficará mais assustado. Mas enquanto ele fechava seus olhos para descansar, o pensamento de que ele provavelmente logo voltará a ser odiado vem em sua mente. Pessoas sempre falam coisas muito desagradáveis para ele, desejando o fim de sua existência e o chamando de perdedor e hipócrita. Uchi sempre foi odiado por todos aqueles à sua volta, se lembrando daquelas vozes dizendo coisas ruins para ele, e assim fazendo Uchi perder o sono e ter um ataque de ansiedade. Mas enquanto aqueles pensamentos tomavam conta de sua cabeça, seu celular de repente começa a tocar. Ao olhar, ele nota que eram mensagens de Yotsuha, perguntando se ele estava acordado e se ela poderia ligar para ele. Totalmente em crise, Uchi responde que sim. E após isso se ouve a voz toda energética dela, falando para eles conversarem baixinho, pois já estava tarde, perguntando se ele conseguia ouvir bem a voz dela. E Uchi, se acalmando ao ouvir sua voz, responde que sim. Yotsuha, toda feliz, fala que não conseguiu dormir, pois está muito animada para vê-lo amanhã. E quando ele pergunta o que ela queria dizer com isso, Yotsuha pergunta se ele poderia conversar com ela até que ela consiga pegar no sono, pois ela tinha certeza de que ouvir sua voz fará ela pegar no sono facilmente. E enquanto ela continuava falando, Uchi se deita novamente, perguntando sobre o que ela queria conversar, mas logo após isso finalmente pegando no sono, ao mesmo tempo que Yotsuha dava boa noite para ele e desejava que ele tivesse bons sonhos, e falando também que o ama e assim pegando no sono também. Em seus sonhos, Yotsuha abre os olhos e a primeira coisa que ela vê é Uchi em sua frente, fazendo ela ficar extremamente feliz, chamando por ele e dando bom dia alegre por poder ver ele novamente hoje. Mas logo após isso, lágrimas começam a escorrer incontrolavelmente de seus olhos. Nem ela sabia o motivo de estar chorando tanto e de não conseguir parar aquelas lágrimas, até que Uchi se afasta dela indo na direção de uma corda. E enquanto ela se desesperava implorando para ele não ir, pois dessa vez tudo será diferente, Uchi parecia não ouvi-la, se aproximando cada vez mais daquela corda, e assim extinguindo sua própria existência na frente de Yotsuha, com uma imagem que eu não posso mostrar aqui, deixando ela totalmente abalada. E então acordando daquele pesadelo completamente assustada, chegando até a perder o fôlego. Aquilo não tinha sido um sonho, mas sim uma lembrança de
algo que acontecerá no futuro e que ela precisa evitar a todo custo, deixando ela completamente pálida enquanto se desculpava com Uchi por não ter conseguido protegê-lo. Na manhã seguinte, Uchi acorda renovado, já que fazia muito tempo que ele não dormia tão bem assim, até que ele recebe uma mensagem de Yotsuha dando bom dia e dizendo para eles irem para a escola juntos. Ver a mensagem dela faz Uchi dar um sorriso sincero, se perguntando quanto tempo faz desde que ele teve uma manhã tão agradável assim, e abrindo a janela de seu quarto ele nota que Yotsuha estava se aproximando de sua casa, mas quando ele vê a expressão depressiva em seu rosto ele fica aflito e então corre para abrir a porta e ver o que tinha de errado, mas ao ele abrir a porta a expressão de Yotsuha estava brilhante enquanto ela dava bom dia para ele, imediatamente o abraçando e dizendo estar muito feliz por ser capaz de vê-lo novamente hoje, e logo depois mostrando sua lancheira e dizendo que fez o café da manhã para eles e que era para eles comerem enquanto andavam a caminho da escola. Uchi inquieto agradece e logo pergunta se ela estava bem, mas Yotsuha desconversa falando sobre o café da manhã e deixando Uchi em dúvida se o que ele viu tinha sido apenas sua imaginação, já que ela estava ali sorridente como sempre. Após isso, eles andam em direção à estação de metrô enquanto comiam o lanche que Yotsuha preparou. Chegando na entrada da estação, Uchi novamente começa a tremer, mas então ele segura firme na mão de Yotsuha, tentando criar coragem. Dentro da estação, ele logo dá de cara com os amigos do seu antigo valentão, mas eles não pareciam nada bem e um deles inclusive parecia estar escondendo seu rosto com uma máscara. Mas como a pessoa que Uchi mais tinha medo já não estava mais ali, ele não tinha nada a temer. E então, aliviando sua expressão e ao lado de Yotsuha, ele falava para si mesmo que estava tudo bem. E enquanto andavam para a escola conversando e sorrindo, alguém aparece chamando a atenção deles. E sorrindo, essa pessoa dá bom dia para os dois. Uchi fica confuso por um momento e Yotsuha parece também ter ficado aflita, apertando forte a alça de sua bolsa. Após isso, Uchi dá bom dia para Yamato, que novamente dá bom dia e logo depois volta sua atenção para Yotsuha, dizendo que fazia muito tempo que eles não se viam, desde o primário para ser mais exato. Yotsuha, desconfortável, finge que nem o conhece e então pergunta quem era ele, fazendo ele ficar afoito, dizendo para ela não brincar com ele desse jeito, mas se apresentando dizendo ser Yamato, seu antigo colega e amigo da escola do primário. E quando Yotsuha dá uma risada forçada chamando pelo sobrenome, Yamato ergue a voz pedindo para ela chamá-lo pelo nome como eles faziam naquela época, e então novamente sorrindo e falando para eles se darem bem como antigamente, fazendo Yotsuha concordar, ainda desconfortável e apertando a própria mão dessa vez. Até que Yamato fala que Uchi era um cara sortudo por ter sua amiga de infância transferida para a escola. E quando Uchi concorda, Yamato fala que isso era algo bom, já que ele sempre esteve preocupado com Uchi sendo constantemente alvo de ataques e passando por momentos difíceis completamente sozinho. E então ele fala que nem tinha direito de dizer nada, já que mesmo sendo seu amigo de infância, ele também não foi capaz de fazer nada por conta de seu trabalho no conselho estudantil. Mas Uchi responde que ele não tinha culpa e que ele estava feliz quando Yamato vinha falar com ele às vezes, agradecendo por isso. Yamato, ao ouvir isso, pede para Uchi parar, pois ele estava ficando com vergonha. E quando ele estava prestes a tocar com sua mão no ombro de Uchi, Yotsuha de repente faz uma expressão séria e agarra o pulso de Yamato, o impedindo de encostar em Uchi, até que ela se dá conta de que agiu por impulso, soltando o braço dele e então dizendo que tinha um inseto nele e que ela quis espantá-lo, deixando Yamato aflito, pois com a força que ela usou parecia que ela queria aniquilar o inseto. E assim ela fala que estava enganada, fazendo Yamato voltar a sorrir. E então, após ele olhar o seu próprio braço, ele logo se despede deles, falando que tinha assuntos do conselho estudantil para resolver. E enquanto Yamato se afastava, Uchi pergunta para Yotsuha o que tinha de errado com ela, mas Yotsuha, com o mesmo sorriso de sempre, fala que estava tudo bem. Já por outro lado, Yamato corria pelos corredores da escola, ofegante enquanto dizia que ela tocou nele, se lembrando da cena de Yotsuha segurando seu pulso. Ao entrar no banheiro, ele repetiu o nome de Yotsuha várias vezes. E então, como um completo esquisito, ele começa a cheirar e beijar nos lugares onde ela tocou. Olhando para o celular, sua foto de bloqueio de tela era Yotsuha criança, e então ele fala que ela é sua garota predestinada. E novamente, como um completo esquisito, ele começa a cheirar e beijar o próprio celular, falando o nome dela e então dizendo que eles estão destinados a ficarem juntos, e que isso foi decidido pelo destino, e que ele se deu conta disso ainda na época do primário. Enquanto todos se despediam dela tristes quando ela estava prestes a ser transferida, Yamato continuava sorrindo, pois o destino deles estava interligado, então ela com certeza voltará para ele algum dia. E na visão dele, isso realmente se concretizou no momento que ela retornou, deixando ele animado, pois na cabeça dele ela tinha voltado para se tornar dele. Ela estava mais fofa do que antigamente. Até o corpo dela tinha se desenvolvido para agradar o gosto dele, para ser amado e apreciado por ele. Enquanto pensava essas bizarrices, Yamato mal conseguia se controlar, lembrando de sua mão pequena e da sensação de seu toque e seu calor corporal. Yamato não conseguia mais se segurar. Ele queria tocar nela também e sentir ainda mais seu calor.
anterior. E enquanto tremia e ofegava igual um maníaco, Yamato fala consigo mesmo que quer bagunçar ela toda. Mas lembrar dela andando com o Uichi de braços entrelaçados e sorrindo faz a expressão dele ficar séria. E então ele lembra que desde a infância Yotsuha tem tomado a decisão errada. Era para ela estar com ele, mas ela sempre preferiu ficar e cuidar daquele cara. Na visão de Yamato, o Uichi era um inútil e uma pedra em seu sapato. E esmagando um inseto, Yamato falava em pensamentos que desejava poder fazer o mesmo com o Uichi, fazendo ele em pedaços, pois assim Yotsuha não ia mais se confundir. Mas por outro lado, o Uichi sempre prezava por sua amizade, o convidando para brincar junto com eles. E enquanto eles se divertiam, Yamato fingia um sorriso, pensando em como faria para que Uichi desaparecesse. Até que no ensino fundamental alguém o ensinou a como fazer isso. E após Uichi tentar salvar outro garoto de sofrer bullying dos valentões, ele acabou virando o alvo deles. E dia após dia sua expressão começou a ficar cada vez mais sombria, até chegar o ponto onde parecia que ele estava prestes a desaparecer. E enquanto via Uichi caindo cada vez mais em desespero, Yamato fazia uma expressão feliz, esperando que ele desse um fim em si mesmo logo de uma vez e desaparecesse desse mundo. Mas ao contrário disso, Uichi pegava seu livro de medicina e falava para si mesmo que não iria morrer, pois ele precisava cumprir sua promessa, deixando Yamato frustrado com sua persistência, mas logo se convencendo de que Uichi precisava de apenas um empurrãozinho para assim desaparecer. E então no ensino médio, para ter certeza de que Uichi também fosse alvo de ataques, Yamato foi e escreveu todos os tipos de absurdos em sua mesa. E quando algumas pessoas com pena perguntavam o motivo dele estar sofrendo bullying, um post falso no nome de Uichi é espalhado para todos em sua sala, onde o fake do Uichi zombava de seus colegas burros, dizendo que mesmo sem estudar ele ainda ficava em primeiro lugar em sua turma, assim fazendo todos passarem a odiá-lo e tratarem o bullying como algo normal para alguém como ele. Yamato desejava que ele sumisse de uma vez, antes que Yotsuha voltasse, mas voltando ao presente ele bate na porta do banheiro irritado, chamando Uichi de pedaço de lixo inútil, e dizendo que ele não deveria estar ali, que era para ele deixar de existir logo de uma vez, chamando Uichi de desagradável e dizendo que ele não entende nada sobre Yotsuha, ao contrário do próprio Yamato, que sabe tudo sobre ela, incluindo sua data de nascimento. Uichi jamais poderia entender o que isso significa, dizendo que o lugar certo para ela é ao seu lado e não com Uichi, e tudo isso era culpa dele. Até que quando ele sai do banheiro, alguns colegas do conselho estudantil o encontram, falando que ele estava atrasado para a reunião. Vendo eles, Yamato volta a sorrir, dando bom dia e pedindo desculpas pelo atraso, e então falando que seu estômago estava doendo e deixando seus colegas preocupados. Até que Uichi e Yotsuha se aproximam, fazendo Yamato cumprimentá-los novamente sorrindo. E após eles se afastarem, um dos membros do conselho estudantil pergunta se eles eram seus amigos, e Yamato responde que eles são amigos de infância. E quando a garota entre eles fala que eles formam um lindo casal, Yamato faz uma expressão furiosa, dizendo que eles não são um casal. Ao olhar para ele, Yotsuha faz uma expressão séria, segurando seu braço trêmulo e dizendo para si mesma que estava tudo bem e que ela precisava se recompor. Na sala de aula, enquanto Uichi estudava, Yotsuha comenta que dessa vez seu livro não estava ensopado, se lamentando pois ela queria dividir seu livro com ele, ficando coladinhos como no dia anterior. E enquanto seus colegas olhavam para os dois com inveja, Uichi fala em pensamentos que estava feliz por dessa vez seus materiais não terem ido parar dentro da privada. E olhando para Yotsuha, que sorria para ele de forma adorável, Uichi fala para si mesmo que quer continuar ao seu lado, até que ela bate em sua mesa e o agarra, falando para eles ficarem abraçados enquanto podem. E ao mesmo tempo que ele ficava surpreso com aquele ataque de fofura, Yotsuha pergunta se por acaso estaria interrompendo seus estudos, mas Uichi responde que não e que estava tudo bem, fazendo ela o abraçar ainda mais forte, enquanto dizia que estava feliz e que o ama muito. Mas olhando para a mesa dele, ela nota uma palavra escrita de forma incorreta, fazendo ela ficar séria de repente. E enquanto Yamato sorria conversando com seus colegas, ela decide pôr um plano em ação, olhando a hora e assim falando que esqueceu seu livro e que iria pegá-lo, se aproximando da porta. Até que um professor aparece, e vendo ela em sua frente, ele pede para ela entregar o livro de Yamato para ele. Com o livro em mãos, ela olha para trás e chama por ele, que fica todo feliz por ela estar ali falando com ele, e então agradecendo por ela trazer seu livro. E enquanto folhava as páginas do livro fingindo estar surpresa por ele fazer parte do conselho estudantil, Yotsuha nota que seu livro estava escrito à mão, e ao mesmo tempo que ele se gabava de sua caligrafia e dizia ser o secretário do conselho estudantil, ela nota algo peculiar em sua forma de escrever, e então chama sua atenção dizendo que a palavra hipocrisia estava escrita de forma errada, e assim fazendo ele ficar envergonhado e feliz por ela ter avisado ele. Até que Yotsuha relembra que na mesa de Uichi também tem a palavra hipócrita escrita nela, com o mesmo erro de gramática. Ao ouvir aquilo, a expressão alegre de Yamato se desmancha, fazendo ele ficar aflito, tentando dar desculpas, dizendo que qualquer um pode cometer um erro desses e que na verdade a pessoa que escreveu aquilo pode ser somente uma pessoa burra. Mas Yotsuha não alivia para o lado dele, e sorrindo
ela fala que a caligrafia dele se parecia muito com os rabiscos da mesa de Uichi, fazendo Yamato ficar sem respostas. Até que Yotsuha fala que não era possível que ele tenha feito algo assim. E batendo com o livro na mesa, ela fala que ela simplesmente não aguenta ver as pessoas agindo como pirralhos, assediando Uichi moralmente e sujando coisas preciosas para ele, tentando armar para ele ou até mesmo o machucando. E ao mesmo tempo que apertava o próprio braço, Yotsuha fala que não suporta esse tipo de gente e que nunca irá perdoá-los. E fazendo uma expressão de nojo e ódio, ela fala que despreza esse tipo de pessoa do fundo de seu coração. Mas em vez de ficar atingido pelas palavras dela, Yamato parece ter ficado ainda mais encantado por ela, deixando Yotsuha confusa e perguntando o porquê daquela expressão dele. Yamato falava baixinho que ela realmente tinha reparado. E em pensamentos ele fala que mesmo trocando seu modo de escrita, ela ainda reparou que era a caligrafia dele. E era justamente como ele imaginava, e ela é realmente sua garota predestinada. E enquanto tremia de excitação, iludido de que ela realmente deve adorar muito ele, Yamato de repente agarra ela. E em seu ouvido ele fala que o inseto de manhã também deve ter sido uma desculpa e que ela só queria tocar nele, e que ele queria fazer o mesmo com ela. Mas ouvir aquilo faz Yotsuha rapidamente se afastar dele, forçando um sorriso e falando que se não foi ele quem escreveu, estava tudo bem. Mas ao se virar, o sorriso se desfaz, dando lugar a uma expressão de nojo. E então ela se aproxima de Uichi, que não viu nada, e fala que seu livro estava na verdade em sua mesa o tempo todo, deixando Uichi aliviado por ela. Ao sinal tocar, Yotsuha estava com a cara enfiada no livro, se lamentando por seu plano ter falhado e se perguntando o que fará a partir de agora. Ao olhar o cronograma de aulas, Uichi nota que a próxima aula é de educação física, ficando um pouco desanimado. Mas quem fica ainda mais desanimada é Yotsuha, agarrada nele chorando, pois as aulas são separadas para garotos e garotas. Uichi em pensamentos fala que ele não poderia ficar com ela, e assim ele fala para ela que eles deveriam ir logo. Mas Yotsuha responde ele dizendo que o ama, e com uma expressão de cachorrinho abandonado, ela novamente repete que ama ele, dizendo que se está com ele, ela não liga para nada ao seu redor, e que ela ficaria bem até mesmo se o universo desaparecesse, deixando Uichi surpreso com a escala da estima que ela tem por ele. E fazendo um monte de drama, ela fala que precisava ir, dando tchau para Uichi toda chorosa. Dentro do vestiário masculino, Uichi estava se sentindo desconfortável, e enquanto ele se trocava, Yamato o observava. E após olhar seu celular, ele sorri, dizendo que a pessoa com quem ele está conversando é realmente muito boa em ter ideias, e assim se aproximando de Uichi. E com um sorriso no rosto, ele o cumprimenta, deixando Uichi momentaneamente assustado, mas logo ficando aliviado por notar que era Yamato. E então perguntando se estava tudo bem mesmo ele deixar seus amigos de lado para conversar com ele. Mas Yamato responde que estava tudo bem e que seria muito triste deixar seu amigo de infância sozinho. Uichi, com sua ingenuidade, agradece e fica realmente feliz por seu amigo estar perto dele. Até que Yamato começa seu plano, dizendo que ao contrário de Uichi, Yotsuha provavelmente está sozinha nesse exato momento e fazendo Uichi ficar aflito. Yamato então fala que Yotsuha está completamente isolada na sala de aula e que ela pode até ser linda, mas mesmo assim todos ainda acham ela esquisita e então estão se distanciando dela. E isso é pelo motivo dela sempre estar junto com Uichi desde o primeiro dia dela na escola. Ouvir isso faz Uichi repensar sobre o assunto e assim ele faz uma expressão de desespero, falando que Yamato estava certo e que ele não estava prestando atenção nela direito. E Yamato então continua, falando que ela provavelmente deve estar se trocando isolada das outras garotas e que na aula de educação física será a mesma coisa. E enquanto ele falava que isso era algo muito triste, Uichi ficava ainda mais desesperado. Seu coração palpitava como se fosse sair pela boca. E Yamato fala que para uma garota ficar sozinha provavelmente é muito pior do que para os garotos. E que como ele se importa com Yotsuha, ele estava preocupado. E assim dando sua cartada final, dizendo que não queria ter que falar isso, mas que era melhor se Uichi parasse de se dar bem com ela. E deixando Uichi completamente sombrio. Por outro lado, Yotsuha andava pelo corredor sozinha, desejando que Uichi estivesse ali com ela. Até que vemos um grupo de garotas juntas de outra garota que parecia ser bem popular. E vendo Yotsuha andando sozinha faz elas agirem de forma estranha. E enquanto elas cochichavam se perguntando o motivo dela ainda não ter se trocado para a aula, a garota chamada Satsuki se aproxima de Yotsuha perguntando se suas roupas de educação física ainda não tinham chegado. E então pedindo se Yotsuha queria que ela pedisse emprestado as roupas de alguma garota de outra classe. Yotsuha com um sorriso agradece, mas fala que irá faltar aula de educação física para se recuperar, pois estava doente. E assim Satsuki fala que se ela precisar saber onde fica a enfermaria ou qualquer outra coisa era só pedir. E Yotsuha agradece sorrindo, deixando as outras garotas sem reação. Até que uma delas fala que Satsuki é uma pessoa incrível. E quando ela pergunta o porquê, uma das garotas fala que Yotsuha parecia ser muito estranha. E a outra garota fala que principalmente pelo fato dela ficar daquele jeito com Uichi. Mas Satsuki responde que não liga para isso e que só quis ajudar a garota transferida, pois ela parecia estar com problemas, deixando todas as garotas impressionadas com a vibe descolada que Satsuki passava. Durante a aula, Yotsuha observava
as garotas jogando, principalmente Satsuki. E após isso, ela propositalmente derruba seu estojo no chão, e então se aproxima do depósito da escola. Ao olhar o depósito, ela puxa de seu casaco um alicate, e assim entorta a fechadura da porta, dando início ao novo plano. Após a aula, Yotsuha imediatamente aparece gritando que sentiu a falta de Uichi, o abraçando e dizendo que mesmo amando educação física, ela odiava o fato de ter que ficar separada dele. E logo depois ela puxa sua lancheira, convidando ele para comer junto com ela. Mas Uichi parecia estar abatido, e com uma expressão completamente conturbada, ele sugere que eles comam separados, deixando Yotsuha aflita perguntando o porquê disso e dizendo que fez uma porção extra para ele e que seria uma pena ter que jogar comida fora. Uichi não conseguia negar e Yotsuha também não deixava ele fazer isso, dizendo que quer ver ele comendo o lanche que ela se esforçou tanto para preparar especialmente para ele, e novamente convidando ele para comer junto com ela. Uichi sem saídas aceita, deixando Yotsuha feliz, mas ele não conseguia deixar de se preocupar, pois agora, graças ao que Yamato falou, ele conseguia perceber os olhares de repulsa que seus colegas lançavam para eles, temendo que Yotsuha fosse ainda mais excluída por todos. Tudo isso somente pelo simples fato dela estar junto com ele. E enquanto Yotsuha falava ter feito salsichas com o formato de polvo, Uichi nem conseguia se concentrar nas palavras dela, com o pensamento de que por culpa dele ela estava em um estado lamentável. Em sua mente era tudo por culpa dele. E se Yotsuha for infeliz por sua causa, o resto das pessoas estavam certos o tempo todo e seria muito melhor para todos se ele simplesmente acabar com sua própria existência. E ao mesmo tempo que ele estava com uma expressão sombria de desespero, Yotsuha chama sua atenção perguntando o que tinha de errado. E então, com o propósito de tranquilizá-lo, ela fala que o fato dele estar olhando aquelas salsichas sorridentes deve ter feito ele começar a desejar vários amigos também, fazendo Uichi ficar confuso com o que ela estava dizendo. Até que ela fala para ele não se preocupar, pois ela fará ele ter vários amigos, já que ela tem se tornado realmente boa em fazer isso. E aflita, ela fala também que mesmo ela tendo recém se transferido para a escola, se ela conseguir fazer amigos rapidamente, Uichi estando com ela poderá ter várias novas amizades também. Mas Uichi, com sua expressão negativa, responde que isso não seria possível. E Yotsuha, erguendo os braços, responde que definitivamente será. E apoiando as mãos no rosto e sorrindo, ela fala que tudo ficará bem, mas que por hora era para eles comerem logo. E enquanto Uichi comia dizendo estar uma delícia e deixando Yotsuha contente, um grupo de garotas na sala cochichava se perguntando curiosas sobre o que aqueles dois conversavam. E então fazendo pouco caso de Yotsuha por ter feito um lanche caseiro para Uichi. Mas ao contrário dela, Satsuki parecia não estar interessada na fofoca, comendo seu lanche e olhando vidrada para seu celular. Até que uma das garotas pergunta se ela realmente não ligava para isso, e Satsuki responde que não era algo importante, deixando as garotas impressionadas com a beleza fria dela, e então fazendo elas mudarem de assunto, discutindo sobre o quão legal Satsuki é, tanto nas aulas de educação física quanto ajudando suas colegas a carregarem coisas pesadas. Para elas é como se Satsuki emitisse uma beleza e a aura de um príncipe, mas Satsuki parecia estar se sentindo desconfortável por sempre estar sendo tratada como homem por elas, até que ela recebe uma notificação em seu celular, fazendo ela ficar séria por um momento. E após isso ela se levanta e fala que recebeu uma mensagem de uma amiga precisando de ajuda, e assim sai correndo da sala, deixando suas colegas intrigadas por ela novamente sair correndo após essa tal amiga chamar, e se perguntando quem poderia ser essa pessoa. Vendo Satsuki sair da sala, faz Yotsuha finalmente agir, e então ela fala para Uichi que esqueceu algo na quadra de basquete, pedindo para ele esperar por ela. E saindo da sala, ela nota que Yamato parecia estar distraído com seus amigos sorrindo, deixando ela com uma expressão séria e determinada em realizar seu novo plano. Após isso, vemos Satsuki correndo apressada pelos corredores da escola. Em pensamentos, ela fala que precisava chegar logo em seu lugar secreto e se trancar, pois só assim ela conseguirá ficar sozinha e ninguém descobrirá o que ela está fazendo. De maneira alguma ela poderia deixar suas amigas verem isso. E chegando no depósito, ela entra e fecha a porta, mas ao tentar trancar, ela nota que havia algo de errado, e olhando melhor, a fechadura estava torta, fazendo ela ficar aflita, pois esse era o pior cenário possível. Mas como estava quase na hora, ela não tinha escolhas. E assim ela corre até um canto escondido no depósito e apoia seu celular de forma horizontal em uma pilha de colchonetes de ginástica. Até que de repente começa uma live de um personagem idol masculino, deixando Satsuki com uma expressão apaixonada extremamente fofa, e falando em voz alta o nome de seu idol favorito. E enquanto o idol conduzia sua live, Satsuki fica ainda mais encantada, demonstrando sua paixão por ele. E ao mesmo tempo
tempo que ele falava, ela o respondia, totalmente entusiasmada, como se ele estivesse ouvindo ela. Vendo a live totalmente imersa, ela permanecia com uma expressão fofa, agradecendo pelo programa de hoje e dizendo em voz alta que o ama muito. Ao mesmo tempo que Yotsuha observava tudo na entrada do depósito, mantendo uma expressão séria e finalmente dando continuidade ao seu plano. Entretida com seu programa, Satsuki nem nota que Yotsuha se aproximava dela lentamente, até que ela finalmente repara em uma sombra se aproximando ao seu lado, e olhando para trás desconfiada, ela dá de cara com Yotsuha, que já a observava por um bom tempo, deixando Satsuki apavorada. E enquanto Yotsuha tentava se desculpar, Satsuki começa a gritar perguntando repetidas vezes o que ela estava fazendo ali e o motivo para isso. Yotsuha responde com uma expressão inocente que esqueceu seu estojo ali durante a aula, e que quando voltou para pegá-lo, ela acabou ouvindo uma voz vindo de dentro do depósito, e então ela resolveu seguir a voz, dando de cara com Satsuki. Ao ouvir sua explicação, Satsuki fica completamente em pânico por ter sido exposta por uma de suas colegas. Para ela, isso era muito ruim e parecia ser seu fim, mas ao mesmo tempo em que ela chorava de desespero, Yotsuha se abaixa falando que estava tudo bem e que ela não contaria isso para ninguém. E sorrindo, Yotsuha pergunta se aquele idol era o Oshi de Satsuki, falando que gostaria de saber mais sobre. Rapaziada, eu dei uma pesquisada no Google e parece que o termo Oshi significa você ter um membro favorito em algum grupo de idol. E esse membro favorito é aquele que você mais dá apoio e suporte. Mas também pode significar o fato de você ter um personagem favorito em algum anime. Mas no geral, tudo relacionado a fãs envolve esse tal termo Oshi. Enfim, voltando para a história, Satsuki olhava completamente desanimada para Yotsuha. E assim ela fala que estaria tudo bem contar isso, já que ela é uma aluna transferida. E então ela revela ser uma genuína otaku de carteirinha. E dizendo que sempre adorou assistir animes e live com VTubers, mas que sempre escondeu isso de suas amigas, já que por alguma razão elas a enxergam como se ela fosse uma pessoa elegante. Isso faz ela ficar com medo de que se ela expor sua verdadeira personalidade, ela acabará destruindo as expectativas de suas amigas e fará elas se desiludirem com ela. Para ela estava tudo bem se por acaso ela fosse chamada de otaku esquisita ou fosse descartada pelos outros, mas ela não queria que aquelas garotas ficassem desapontadas com ela, pois ela tinha certeza que iria chorar se fosse o caso, e já que elas são boas garotas, ela não desejava isso, e esse era o fato dela esconder isso por todo esse tempo. Ao ouvir isso, Yotsuha pergunta se isso não tem sido muito difícil para ela, agarrando sua mão e segurando firme. E assim, Yotsuha fala que ter medo de fazer as garotas ficarem desapontadas com ela e esconder quem ela ama por medo dos outros acharem esquisito era como se ela mesma desprezasse seu amado idol. E enquanto Satsuki concordava com ela, Yotsuha fala que ela estava apenas se autodesprezando, priorizando suas amigas ao invés do idol que ama e sentindo culpa por escondê-lo. Fazendo assim, Yotsuha perguntar se isso não fazia ela querer se desculpar, e então fazendo Satsuki começar a chorar, pois todo esse tempo ela vem sentindo culpa por ter que se esconder, e fazendo Yotsuha abraçar ela, dizendo que deve ter sido muito difícil suportar tudo isso até agora, e falando também que entende pelo que ela está passando nesse momento. E quando Satsuki fica curiosa e pergunta como ela conseguia entender, dizendo que as palavras de Yotsuha pareciam se encaixar perfeitamente com o que ela sente, Yotsuha responde corada que também tem um Oshi, e que quando ela se imagina na mesma situação que Satsuki, tudo que ela conseguia sentir era empatia. E enquanto ela achava aquilo incrível, Yotsuha fala que Satsuki conhece seu Oshi, revelando ser Uichi e mantendo um sorriso no rosto. Satsuki fica surpresa, lembrando que Uichi é aquele que está sempre com uma expressão atordoada e sofrendo bullying. Após isso, Satsuki pergunta se o jeito como as pessoas olhavam para Yotsuha pesava em sua mente, revelando que em seu caso, como ela só tem olhos para seu idol favorito, ela não liga muito sobre o que os outros dizem na sala de aula, mas que no caso de Yotsuha, só por ela ficar com sua pessoa favorita, isso faz ela ser juntamente excluída com ele. Com uma expressão cabisbaixa, Yotsuha responde que ser excluída pelos outros era algo realmente triste, já que ela gostaria de ter amigos. Mas após isso, fazendo uma expressão séria, ela fala que nunca abandonará Uichi, pois ele é seu salvador. E quando Satsuki fica curiosa querendo saber mais sobre, Yotsuha fala que como Satsuki contou seu segredo para ela, ela também contará o seu. E então Yotsuha revela que na verdade não tem família, deixando Satsuki perplexa. Yotsuha fala que foi criada em um orfanato e que mesmo nessa instituição ou na escola ela nunca teve amigos. E sem família e nem amigos, ela se sentia completamente sozinha, até que Uichi apareceu em sua vida e a salvou dessa solidão. E após isso, seus dias mudaram completamente. Graças a Uichi, ela conseguiu fazer amigos, e todos aqueles dias eram repletos de alegria. Para Yotsuha, Uichi é verdadeiramente seu herói, e ela só é capaz de sorrir agora graças a ele. E enquanto Satsuki parecia surpresa, Yotsuha fala que não importa como os outros olhem para ela ou o que eles pensem, ela consegue aguentar tudo isso desde que Uichi esteja com ela.
ela. Para Satsuki, Yotsuha agora era uma pessoa incrível, e que ao contrário dela, Satsuki precisa melhorar muito ainda. Assim, falando em pensamentos que se ela talvez começar a agir como Yotsuha e almejar algo maior, tudo finalmente poderá mudar para ela, fazendo ela poder valorizar tanto seu idol favorito quanto suas amigas igualmente. E assim fazendo Satsuki falar para elas duas se tornarem amigas, pois mesmo suas pessoas favoritas sendo completamente diferentes, elas se entendiam muito bem. E assim ela se apresenta para Yotsuha, que mantinha um sorriso no rosto já que seu plano foi um sucesso. E com um sorriso meigo, Yotsuha fica feliz por finalmente ter feito uma amiga, dizendo que era um prazer conhecer Satsuki. Na sala de aula, Uchi comia sozinho, até que ele ouve a voz de Yotsuha. E olhando para a porta, Yotsuha e Satsuki pareciam estar totalmente alegres conversando, e uma aura brilhante pairava sobre as duas, deixando Uchi e todos os outros na sala incrédulos com aquela cena diante de seus olhos. E antes que suas amigas pudessem perguntar algo, Satsuki anuncia que se tornou amiga de Yotsuha. E enquanto elas permaneciam incrédulas, Satsuki fala que desejava que elas também sejam amigas de Yotsuha, ao mesmo tempo que convidava ela para comer junto com elas e deixava as garotas confusas. Yotsuha hesita em aceitar o convite e Satsuki entende o motivo, dizendo para ela aproveitar seu almoço. E assim Yotsuha se aproxima de Uchi saltitando toda feliz, até que ela se joga nele e o abraça. E enquanto Uchi ainda permanecia confuso, Satsuki olhava para ele, e sabendo que foi ele quem salvou Yotsuha da solidão, ela fala em pensamentos que nunca pensou que Uchi fosse alguém tão incrível assim. E após pensar um pouco, ela nota que esse não era um assunto trivial e que se tratava do amigo de sua benfeitora. E assim ela se senta em seu lugar e pergunta para suas amigas qual era o motivo de Uchi estar sofrendo bullying. No final do quinto período, Yotsuha, que esperava pacientemente, decide dar início ao seu novo plano. E segurando uma foto na mão, ela chama Uchi, que logo pergunta o que ela precisava. Yotsuha pede para ele se aproximar. E então, olhando para os lados, ela chama Yamato também, que com uma expressão totalmente feliz, corre até ela perguntando o que ela queria. E assim, Yotsuha responde que sem querer ela acabou trazendo para a escola uma foto antiga deles quando eles ainda estavam no primário, dizendo que era muito nostálgico ver aquilo. E enquanto eles olhavam para a foto, Yotsuha de repente chama Satsuki, que passava por ali, e sorrindo, Satsuki logo a cumprimenta. Já as outras garotas, por pressão anterior de Satsuki, pedem para ser amigas de Yotsuha também, e totalmente contente ela aceita. Quem não parece ter gostado nada dessa cena é Yamato, ficando aflito, e logo depois gaguejando ele fala que era ótimo ela ter feito novas amigas. E ao mesmo tempo que Uchi parecia estar aliviado por Yotsuha agora ter amigas, Satsuki olhava para ele, se lembrando de alguns momentos atrás, onde ela perguntava para suas amigas qual era o motivo de Uchi sofrer tanto bullying. E quando uma delas responde que poderia ser pelo fato dele ter uma aparência sombria, Satsuki responde que era muito estranho alguém fazer bullying com ele somente por essa razão. Até que uma das garotas que até agora permanecia calada escutando a conversa fala que foi colega dele no primeiro ano, e que o bullying começou desde a cerimônia de entrada na escola no primeiro dia de aula. A garota comenta que isso era muito estranho, e que mais do que isso, o bullying que Uchi sofre é extremo demais. Ela até chega a falar que no começo todos estavam confusos e que alguns colegas até mesmo tentaram ajudá-lo, mas que após ver ele sendo o primeiro da classe nas provas, as pessoas por uma certa inveja começaram a tratá-lo com frieza. E então o rumor de que Uchi desprezava seus colegas em uma conta anônima surgiu. Surgiram até mesmo rumores de que Uchi tenha entregado um aluno trapaceando para os professores, fazendo esse mesmo aluno desistir da escola. E que foi após isso que os ataques começaram. A garota não tinha certeza se os outros colegas realmente acreditavam nisso, já que aquilo nem parecia importar tanto, pois o que as pessoas queriam mesmo era ter alguém para humilhar, sem terem que se sentir culpados. Satsuki, ouvindo aquilo, fica incrédula, e as outras garotas perguntam se ela realmente estava interessada nessa história, já que era muito raro ela ligar para algo que envolve a turma. Mas Satsuki responde que só se importa pois se tornou amiga de Yotsuha e que, como se tratava de uma amiga, era lógico que ela queria saber mais sobre. As garotas ficam encantadas ao verem esse lado protetor de Satsuki, dizendo que essa personalidade dela também era encantadora. Voltando ao presente, Satsuki chama o nome de Uchi e pede desculpas por tudo que tem acontecido até agora, deixando ele completamente surpreso. E sorrindo, ela fala que discutiu com as outras garotas e elas decidiram fazer algo para erradicar esses abusos que ele vem sofrendo. E enquanto todas exceto Satsuki sorriam de um jeito meio forçado, Yamato novamente fica com uma expressão de desgosto. E ao mesmo tempo que Uchi agradecia, uma das garotas fala que elas somente conversaram sobre o que poderiam fazer para ajudar, e a outra garota complementa que elas só estarão fazendo isso pela Satsuki. E no momento que Yamato tentava fingir solidariedade com Uchi, dizendo
que isso era ótimo, Satsuki o interrompe dizendo que era muito estranho o fato do bullying ter começado logo no primeiro dia de aula. Yamato ficava cada vez mais desconfortável na medida que ouvia aquelas palavras de Satsuki, que continuava, perguntando se Uchi teria algum conhecido do fundamental que possa ter vindo para essa escola e que tenha armado tudo. Mas vendo a foto que Yotsuha segurava até agora, Satsuki percebe algo, e assim ela logo pega a foto de sua mão, e então perguntando se esse alguém por acaso não poderia ser o próprio Yamato, e o deixando completamente aflito, beliscando os dedos. Até que uma das amigas de Satsuki pega a foto de sua mão dando risada e falando que isso não poderia ser possível, já que Yamato é um garoto muito legal e gentil. Mas ouvindo aquilo, um dos garotos que estava sentado em silêncio até agora responde que na verdade Yamato tem uma personalidade super desagradável, e se levantando ele fala que não tinha ideia sobre qual era o assunto que eles estavam conversando, mas que ele ouviu algo quando eles estavam no vestiário masculino. E assim ele fala que Yamato continuava insinuando que a pobre aluna transferida agora estava completamente isolada, e que aquilo não era um assunto qualquer, mas que na verdade dava pra sentir a malícia pura de Yamato. O garoto comenta também que ficou ainda mais enojado por Uchi não ter respondido ele à altura, e enquanto Uchi tentava se desculpar, o garoto o ignora completamente, apontando seu dedo para Yamato e dizendo que ficou chocado e com nojo de após aquela cena do vestiário ver ele agindo de forma correta na frente dos outros e fingindo ser uma pessoa boa. Finalizando, o garoto fala que o verdadeiro hipócrita ali é o próprio Yamato, deixando ele com ódio, e logo depois erguendo a voz, tentando questionar o garoto e dizendo que ele estava errado, o chamando de estúpido, e assim deixando finalmente sua máscara de bom moço cair, e então se autoproclamando como o herói que irá salvar Yotsuha, e que na verdade Uchi é o verdadeiro hipócrita ali, e que não era para eles o compararem a ele, pois isso era algo nojento. Todos ficam paralisados ao ver a verdadeira natureza de Yamato, até que Yotsuha aparece falando para eles pararem com aquilo, e dizendo que Yamato não era uma pessoa assim, e que ele jamais faria algo desse tipo. Vendo o sorriso dela, Yamato começa a sorrir também, iludido de que ela estava protegendo ele, até que Yotsuha fala que mesmo Yamato sendo o culpado, ele certamente deve ter seguido as ordens de alguém. Ver aquela expressão séria de Yotsuha deixa Yamato em pânico, e então ele imediatamente põe a mão no bolso pegando seu celular e fingindo não fazer ideia do que ela estava falando. E ao ver que ele estava realmente escondendo algo, Yotsuha tinha finalmente atingido seu objetivo principal. E ao mesmo tempo que a atmosfera na sala parecia péssima, Yotsuha estava agarrada em Uchi, que permanecia pasmo com aquela situação. Após isso, durante a aula, Yamato começa a mandar mensagem para alguém, dizendo que a situação estava complicada e que ele estava quase sendo pego, mas a pessoa misteriosa responde que não era para ele fazer absolutamente nada, deixando Yamato completamente em pânico, dizendo que isso era impossível. Após o incidente, os boatos corriam pela escola. Várias pessoas começaram a comentar o fato de que Uchi vem sofrendo bullying até agora porque alguém armou para ele. Ninguém ainda tinha certeza disso, mas como foi Satsuki quem falou, certamente dava para confiar. Com os garotos era a mesma coisa. Enquanto uns falavam que nunca pensavam que Yamato poderia ser esse tipo de pessoa e que ele parecia ser um cara legal, um dos garotos falava que Yamato sempre pareceu ter atitudes estranhas e que parecia que ele estava sempre fingindo. Por outro lado, na sala de Uchi, as garotas ficam surpresas com a foto que Yotsuha trouxe deles quando crianças, falando que Uchi era totalmente diferente do que ele se tornou hoje. Uma das garotas inclusive fala apostar que Uchi era muito popular e que por inveja Yamato fez tudo o que fez, deixando as outras impressionadas, pois tinha uma Sherlock Holmes na sala. Andando pelos corredores, Yotsuha fala em pensamentos que até agora tudo estava indo bem, e vendo Yamato completamente em pânico faz ela ficar aliviada, pois parecia que dessa vez ele não irá explodir na manhã seguinte. Ela gostaria de investigar mais sobre, mas vendo a expressão nada boa de Uchi deixa ela aflita. E ao mesmo tempo que Yotsuha chamava por ele, Uchi fala em pensamentos que achava que Yamato era um amigo, mas lembrando de sua verdadeira face, Uchi fala que aquilo aconteceu mais uma vez. E a ponto de entrar em colapso, ele fala que mesmo o considerando como amigo, no final das contas ele sempre foi odiado por Yamato e até mesmo traído por ele. Ele começa até mesmo a pensar que inclusive Yotsuha algum dia fará o mesmo com ele. Mas enquanto ele pensava, Yotsuha fica na ponta dos pés e agarra a cabeça dele fazendo cafuné em seu cabelo e falando que mesmo que tenha sido um choque, estava tudo bem. E ainda na ponta dos pés ela fala que Yamato era certamente uma pessoa terrível, e que mesmo ele sendo amigo de infância deles, ele ainda era horrível, mas estava tudo bem. E então com aquele sorriso meigo ela fala que sempre irá amar Uchi independente do que aconteça. Uchi ainda aflito e cabisbaixo concorda com ela com a voz trêmula, e vendo que ele ainda parecia estar ansioso, Yotsuha toma uma decisão, e chamando seu nome ela fala que agora irá demonstrar o quanto ama ele, deixando Uchi confuso,
uso. Mas a cena corta para Yamato em uma sala vazia, sentado no chão e roendo as unhas, amaldiçoando aquele bando de imprestáveis e dizendo para eles pararem de questionar seus métodos e só ajudarem ele a fazer o Ichi desaparecer. Nesse ponto, Yamato já estava além de qualquer salvação, pensando que se as coisas continuarem desse jeito, ele não poderá salvar Yotsuha e corrigir o erro dela. E assim ela continuará seguindo a pessoa errada e indo pelo caminho errado. Roendo as unhas de modo frenético, Yamato fala consigo mesmo que não poderia deixar isso acontecer. Ele tinha que fazer com que o Ichi acabasse com a própria existência, mas ele já não sabia mais o que fazer. E pegando seu celular, ele fala que nem ao menos pode contar com a pessoa que vinha o ajudando até agora, já que ela mandou ele não fazer nada. Após isso, ele joga seu celular no chão. Ele precisava arrumar um jeito sozinho e precisava agir por conta própria. Mas lembrar de Yotsuha agarrando seu braço foi o suficiente para fazê-lo corar e fazer aquela expressão de depravado. Até que ele começa a chacoalhar a cabeça falando para si mesmo que precisava se concentrar, mas que aquele sentimento ainda permanecia em seu braço. Aquela Yotsuha que é pequena, frágil e fofa tocando nele, e até mesmo o fato de quando ele tocou nela e sentiu seu corpo delicado. Ele sentia que poderia quebrar ela com um simples abraço, mas ainda assim ele queria poder segurar ela imediatamente. E como ela é dele, está tudo bem, e ele não estará fazendo nada de errado. Fora o fato de que ela também ama ele e ela definitivamente ficará feliz com isso. E enquanto tinha esses delírios absurdos, Yamato de repente sente vontade de ir ao banheiro, e assim se levanta e sai da sala. E andando pelo corredor, ele ouve de longe a voz de Yotsuha, e então ele se aproxima correndo na direção da voz. E através de uma janela vemos Yotsuha beijando o Ichi para demonstrar todo seu amor por ele, e deixando o Ichi completamente surpreso com aquilo. Até que Yotsuha, completamente envergonhada, pergunta se com aquilo ele agora acreditava nela, e se com aquele beijo ela tinha curado sua ansiedade. E enquanto o Ichi mal conseguia formular as palavras para responder ela, Yotsuha, extremamente corada e envergonhada, fala que estava muito calor. E agarrando o Ichi pela mão, ela fala que era para eles irem logo para casa, saindo apressada do local, e deixando Yamato, que viu toda aquela cena através de uma janela, incrédulo. Até que de repente seus olhos ficam turvos e prestes a explodir de ódio. Na manhã seguinte, ao abrir a porta, o Ichi dá de cara com Yotsuha esperando por ele. A expressão dela estava completamente corada e super envergonhada enquanto ela dava bom dia para ele. Vendo ela ainda agindo dessa maneira, faz o Ichi falar que ela vem agindo desse modo desde ontem na volta da escola. E quando ele fala que foi ela quem o beijou, Yotsuha, ainda envergonhada, fala para ele não dizer mais nada. Ela responde que não importa quantas vezes ela faça isso, ela ainda não conseguia se acostumar e ainda era muito vergonhoso. Ver ela daquele jeito faz o Ichi falar em pensamentos que ela era extremamente fofa. E mostrando um sorriso corado, ele finalmente se dá conta de que ela realmente ama ele. Lembrando de momentos doces com ela, ele fala que ela é diferente das outras pessoas e que mesmo apesar de tudo, ela ainda continua amando ele. E finalmente recuperando um pouco do brilho nos olhos, o Ichi fala para si mesmo que Yotsuha certamente não o abandonará e que ele pode confiar nisso. E enquanto andavam, o Ichi agarra a mão dela, entrelaçando os dedos e falando que também ama ela e a deixando ainda mais envergonhada. Mas que mesmo quase explodindo de tão corada e envergonhada que estava, ela fica feliz por ouvir essas palavras dele. Na escola, ao abrir seu armário, o Ichi tem uma surpresa. Seu armário estava limpo e tinha uns sapatos novos para ele. E enquanto ele permanecia surpreso, Yotsuha dá bom dia para Satsuki, que passava por ali. E assim Satsuki aproveita e fala querer pedir permissão para a professora e então usar a sala de aula durante o primeiro período da manhã para discutirem sobre o assunto do bullying. E quando ela pergunta o que Yotsuha achava disso, ela responde que era uma ótima ideia. O Ichi estava prestes a agradecer pelo gesto de Satsuki, mas Yotsuha o interrompe, falando que será muito melhor se o Ichi não participar da reunião. E enquanto Satsuki falava achar melhor o próprio alvo estar presente, Yotsuha discorda, dizendo que isso não era nada bom e que ontem mesmo o Ichi parecia estar sofrendo muito com o problema envolvendo Yamato, e que ela tem certeza que nessa reunião certamente terão tópicos muito dolorosos para ele. O Ichi concorda com Yotsuha e aceita esperar em outro lugar, falando que irá aguardar na sala de ciências e deixando Yotsuha aliviada por ele concordar. E após se despedir dela, o Ichi continuava com um sorriso no rosto, falando consigo mesmo que depois de Yotsuha reaparecer em sua vida, o mundo inteiro parece ter se tornado mais brilhante. Aquelas manhãs que começavam tão aterrorizantes que ele poderia até mesmo vomitar de tanto medo, agora mudaram completamente. Hoje em dia ele quase nem treme mais, e poder ir para a escola com Yotsuha todos os dias era muito divertido. Até mesmo sua mãe parecia estar mais gentil com ele, e seu estado mental parecia estar mais estável também. Ele esperava que ela não fizesse mais coisas como machucar o próprio braço, pois aí ele seria capaz de finalmente sair de casa sem remorsos, para viver sozinho quando for para a faculdade. Até que um pensamento vem à sua cabeça, e a imagem dele e Yotsuha vivendo juntos paira sobre sua mente, o deixando parcialmente aflito por estar apressando demais as coisas. O mesmo servia para a escola, onde tudo aquilo envolvendo Yamato foi chocante.
bastante, mas que sua rotina diária sofrendo bullying irá se resolver de uma só vez. Deitado sobre a mesa, Uchi fala nem acreditar que aqueles dias repletos de desespero mudaram completamente com a chegada de Yotsuha. Para Uchi, ela certamente é seu trevo de 4 folhas da sorte. Na sala de aula, com uma expressão determinada, Yotsuha estava pronta para dar o próximo passo, mas algo de repente começa a incomodar ela. Olhando para a porta e em seguida para o relógio, ela fala que ele já deveria ter chegado, e fazendo uma expressão séria, ela fica aflita por Yamato ainda não ter aparecido. E quando Satsuki pergunta se tinha algo errado, Yotsuha responde com a voz trêmula que não era nada, mas seu coração começa a palpitar forte, fazendo ela ficar em pânico e com uma sensação ruim. E então ela fala que precisava fazer algo e sai da sala. E andando pelo corredor, ela tentava se convencer de que estava tudo bem, e que provavelmente Yamato só estava atrasado devido a algum erro que possa ter ocorrido. Coisas assim acontecem o tempo todo e não tinha nada estranho com isso. E ao mesmo tempo que ela se aproximava da sala de ciências tentando ao máximo se convencer disso, seu coração estava cada vez mais apertado, fazendo ela perder até mesmo o fôlego. E abrindo a porta da sala, ela grita por Uchi, mas ao entrar na sala, ela se depara com a pior cena que ela poderia encontrar. A sala estava coberta com Uchi para todos os lados, e Yamato continuava o acertando com um taco de beisebol, deixando Uchi completamente irreconhecível e Yotsuha apavorada por ver aquela cena em sua frente. Yotsuha permanecia imóvel diante daquela cena horripilante em sua frente, até que Yamato nota sua presença, e com uma expressão extremamente alegre e coberto de corante vermelho, ele fala ter se livrado do erro que estava atrapalhando eles. E então ele fala ter finalmente se dado conta de que ao invés de esperar Uchi fazer isso consigo mesmo, ele podia apenas adiantar esse processo dando a ajuda necessária, e após isso sorrindo como se tivesse realizado um grande feito. E enquanto Yotsuha continuava paralisada vendo o que sobrou de Uchi, Yamato se aproxima dela dizendo que precisava reescrever aquilo também, e chamando Yotsuha de sua, ele tenta beijá-la, mas ela rapidamente gira o pino de seu relógio, e como se fosse mágica, o tempo começa a retroceder, e lentamente ela presencia aquela cena brutal ao contrário, mostrando o sofrimento que Uchi teve, e mostrando também que ele foi pego de surpresa por Yamato. Após ver aquela sequência de eventos, ela retrocede o resto do tempo, aparecendo em sua casa ainda ofegante e completamente pálida. Olhando pela janela, ela percebe que Uchi estava estudando, e assim ela revela que toda vez que ela gira o ponteiro de seu relógio, ela volta um dia no passado, e vendo Uchi, ela novamente se desculpa, caindo no chão em desespero. Esse poder de voltar ao passado foi o que ela usou para voltar 6 meses do futuro, pois em exatamente 6 meses, no dia 6 de dezembro, Uchi acabará com sua própria existência por culpa de todos. E para prevenir que isso aconteça e fazer com que Uchi seja o mais feliz possível, Yotsuha veio do futuro para garantir isso. E para o bem de Uchi e sua felicidade, o ser chamado Yamato precisa ser eliminado. Mas aquele cara é como se fosse uma bomba relógio, e ao menor deslize ele explode, causando o pior cenário possível. Ele é um oponente extremamente difícil de lidar, e é por isso que Yotsuha teve que tentar várias e várias vezes até achar um cenário onde ela conseguiu esmagar Yamato completamente. Se ela seguir os passos corretamente, ela será capaz de resolver essa situação, mas o único problema é que somente isso não era o suficiente. Para garantir a felicidade de Uchi, ela precisava investigar mais sobre a pessoa por trás das cordas que manipulam Yamato. Ela tinha feito tudo corretamente após inúmeras tentativas, mas alguma coisa tinha dado errado, fazendo ele explodir. E lembrando dele tentando se aproximar dela, faz Yotsuha ficar com um frio na espinha. E então ela fala que de todas as vezes que ela retornou, essa foi a primeira vez que aquilo aconteceu. E lembrando das palavras de Yamato dizendo que deveria reescrever aquilo, a única coisa que vinha em sua cabeça é que ele viu ela e Uchi se beijando. Mas isso era estranho, pois ele deveria estar sozinho em uma sala afastada naquele horário. Mas lembrando de irregularidades, Yotsuha se dá conta de que ela mesma fez algo fora do comum, agarrando o braço de Yamato e impedindo ele de encostar em Uchi, graças ao pesadelo que ela teve naquela noite. E após isso teve as coisas que ela tentou fazer para arrancar informações dele. Yotsuha finalmente percebe que talvez fosse esse o problema, e o fato de que ela tocou 2 vezes em Yamato, pois às vezes o local onde ele fica muda conforme ele toca nela. E se isso estiver mesmo correto, ela precisa retroceder mais um dia, voltando para 2 dias atrás. Mais especificamente o dia onde Uchi teve um ataque de ansiedade e não conseguia dormir. E assim ela ligou para ele exatamente como havia feito antes, fazendo Uchi ter uma boa noite de sono. E na manhã seguinte ela encontra Uchi com aquele mesmo sorriso no rosto, ainda mais determinada a refazer tudo novamente e assim garantir a felicidade daquele que ela ama.
Naquela manhã, após Yotsuha voltar no tempo, eles novamente se encontram com Yamato, da mesma forma como foi na linha do tempo anterior. E enquanto Yamato continuava falando sobre assuntos fingindo ser o melhor amigo de Uichi, Yotsuha o observava com um olhar intenso. E consigo mesma ela fala que Yamato é muito sem vergonha por fingir dessa maneira, já que ele é aquele que incitou todos os ataques a Uichi. Ela sabia sobre tudo isso graças ao seu relógio que tem a capacidade de voltar no tempo. E com a ajuda desse relógio, ela veio do futuro para impedir o destino original de Uichi. E para isso, ela teve que repetir o mesmo dia incontáveis vezes. Nesse processo, ela foi capaz de encontrar e eliminar a maioria das pessoas que mais causaram a miséria de Uichi. Ela conseguiu fazer com que o coração quebrado de Uichi se recuperasse aos poucos. E então ela foi capaz de fazer ele realmente feliz. Mas no meio de tudo isso, em um dia qualquer e durante uma conversa completamente normal com as garotas, ela acabou notando uma coisa. Tinha uma boa chance de que Yamato, o qual ela havia se livrado há algum tempo, tivesse um colaborador. Ela achava tudo aquilo muito estranho, pois Yamato não é alguém que tinha grandes capacidades e recursos de bolar planos. E a forma como ele conseguiu armar para Uichi foi muito inteligente para alguém do nível dele. E se tudo isso foram ordens de alguma pessoa por trás dele, essa pessoa certamente será um oponente extremamente difícil de combater. E com uma expressão sombria, Yotsuha fala em pensamentos que precisa sem faltas eliminar essa pessoa. Ele ou ela parece estar se escondendo no momento. Mas assim que essa pessoa voltar a agir, Yotsuha irá entrar em ação. Mas enquanto pensava, ela fala que já estava sem tempo e que teria que voltar novamente, girando o ponteiro de seu relógio e assim retrocedendo o tempo à sua volta. Com isso, ela novamente voltou a seguir os rastros de seu alvo, voltando para aquele dia onde ela se encontrou com Uichi após muito tempo, para assim evitar que algo ficasse fora do lugar ou inconsistente em seu plano. E enquanto ela investigava, ela acabou bolando um plano, mas no momento em que ela tentava executá-lo, esse plano acabou falhando de um modo totalmente inesperado. Mas voltando para o momento atual, ela está certa de que dessa vez conseguirá fazer tudo corretamente. Dessa vez não tocando no braço de Yamato enquanto ele tentava tocar em Uichi. Ao mesmo tempo em que ela irá esmagar Yamato completamente, ela também terá certeza de coletar informações sobre seu colaborador. E assim as coisas aconteceram da mesma forma como foi na linha do tempo anterior. E novamente ver a palavra hipócrita escrita de forma errada na classe de Uichi faz Yotsuha relembrar de sua primeira tentativa, onde ela tentou um método fora do comum para tentar pressionar Yamato a pedir ajuda de seu colaborador. Mas como aquilo foi um fracasso, ela não tentará novamente, fazendo uma expressão emburrada, ao mesmo tempo que o professor pedia a outro aluno dessa vez para entregar as anotações de Yamato. Na hora da aula de educação física, Yotsuha permanecia em frente aos vestiários, falando consigo mesma que Yamato nesse momento deve estar falando aquelas palavras desagradáveis para Uichi novamente. Esse era um dos cenários que ela não conseguia evitar, o que não era nada bom. Também era muito raro Yamato tentar atacar Uichi em público, mas graças a isso, aquele cara chamado Nanami vai novamente ficar enojado com ele. Nanami é um cara rude com um forte senso de dever e de justiça. Ele sempre assustou Uichi graças a essa personalidade, mas ele é assim com todos os seus colegas e ter ele odiando Yamato é muito conveniente. Após isso, na hora do almoço, Yotsuha novamente deu tudo de si para cuidar de Uichi. Em seguida tinha a Satsuki. Ela tem popularidade e disposição necessárias para ajudar Uichi, mas o problema é o fato de que ela não se importa com ninguém além de seu Oshi e seu grupo de amigas. Se tornar parte de seu grupo não era nada além de conveniente para Yotsuha também, e assim finalmente revelar a verdadeira face de Yamato na frente de todos. Mas fazer ele entrar em pânico assim desencadeava na possibilidade dele fazer aquele mesmo ato horrendo na manhã seguinte. Desse modo, como forma de prevenir isso, Yotsuha decide falar para Uichi que precisava ir ao banheiro, e então ela sai correndo de sua sala e entra naquela sala que Yamato ficará na manhã seguinte. Agora era hora de conseguir arrancar alguma informação de seu colaborador, e dessa vez Yotsuha estava determinada a bagunçar completamente com a mente de Yamato, puxando uma caneta permanente e desenhando um emoji no chão. Após isso, na manhã seguinte, Yamato estava aflito, da mesma forma como foi na linha do tempo anterior, e enquanto ele falava para si mesmo que deveria agir por conta própria, ele nota o emoji sorridente no chão, e isso faz ele se lembrar que esse mesmo emoji foi usado naquela postagem fingindo ser Uichi e desprezando seus colegas. Dessa forma, ele decide um novo plano. Como as pessoas fizeram tanto bullying com Uichi apenas por aquele post, tudo que ele precisava fazer era recriar aquele cenário mais uma vez. Mas ele logo se lembra que quem criou aquela conta fake foi aquela pessoa, e Yamato não tinha a senha, fazendo assim ele decidir simplesmente criar uma conta nova. Mas ele logo desiste dessa ideia, dizendo que seria um pé no saco criar uma conta falsa, até que então ele acaba encontrando outra solução para isso. Por outro lado, Yotsuha estava mentalmente exausta, já que fazer tantas coisas assim era muito difícil, mas olhando para Uichi, ela logo muda sua expressão, e enquanto fazia cafuné nele, ela fala para si mesma que esse era o melhor caminho, e dessa vez olhando para os lados conferindo se ninguém estava olhando, ela fica envergonhada, e então ela novamente beija Uichi, pois isso tudo era para fazer ele feliz. Mas mesmo assim ela ainda não conseguia se acostumar com
isso, e ainda era muito vergonhoso beijá-lo em público, novamente saindo correndo e puxando o Uchi pela mão. Na manhã seguinte, tudo seguia conforme a linha do tempo anterior. A única mudança é que dessa vez Yotsuha não tocou nenhuma vez em Yamato. Desse modo, Yamato desta vez entra na sala normalmente, cumprimentando todos e deixando Yotsuha levemente aliviada. Com isso, ela podia finalmente começar seu plano. E nessa reunião ela terá certeza de esmagar Yamato completamente e obter as informações necessárias sobre seu ajudante. E assim Satsuki dá início à reunião, dizendo que certamente todos estão bem cientes de que Uchi está sofrendo bullying, falando que isso é algo sem sentido e totalmente prejudicial, e mandando todos pararem com isso imediatamente. E então Satsuki fala que gostaria de discutir sobre isso hoje, que conseguiu arrumar tempo para eles fazerem isso, e que todos agora devem estar se perguntando o porquê dela estar fazendo isso agora, já que até pouco tempo ninguém falava nada. Mas enquanto ela falava, Yotsuha entra em cena falando que isso não era verdade, e que assim como Satsuki, ela também não fez nada para ajudar Uchi, e que da mesma forma que ela, muitos outros também viram todo o bullying que Uchi sofreu e ficaram quietos. Mas então Yotsuha fala acreditar que eles ainda podem mudar de atitude, pois mesmo muitos querendo acabar com o bullying não encontram a coragem necessária e acabam se deixando levar e dão risada da situação. E para Yotsuha, pessoas assim são somente um pouco fracas. E assim ela fala que essas pessoas são diferentes daqueles que praticaram o bullying de fato. E enquanto segurava a mão de Satsuki, Yotsuha estende sua outra mão, falando para essas pessoas se juntarem ao seu lado, e assim juntos eles poderão acabar com o bullying. Todos olhavam para Yotsuha atentos, mas ninguém dava o primeiro passo. Até que um dos alunos nota que ela estava olhando para ele, e então ele decide ser o primeiro a falar, dizendo que até agora ele vem somente assistindo, mas que durante todo esse tempo ele segue pensando que gostaria de fazer eles pararem com isso, pois essas coisas como o bullying são desprezíveis. Depois disso, um após o outro começa a entrar na onda, dizendo que o que fizeram com o Uchi foi terrível e deixando Yamato levemente em pânico. As garotas também falam querer contribuir para que tudo isso pare, mas que até agora tinham muito medo de tentar falar algo. E assim Yotsuha abre um sorriso e fala estar feliz que muitas pessoas pensam assim. E abrindo os braços, ela convida eles para juntos todos acabarem com o bullying. E dessa vez, fazendo uma expressão assustadora, ela fala num tom agressivo que todos eles são diferentes daqueles valentões que permaneciam sentados e aflitos. E assim uma das garotas responde que elas são totalmente diferentes daqueles que agrediram Uchi. E outra garota responde que os responsáveis pelos ataques deveriam primeiramente se desculpar e então pagar por todos os materiais de Uchi que eles estragaram até agora. Um dos alunos ouvindo aquilo faz uma expressão de raiva. E em pensamentos ele fala que até agora todos estavam se divertindo enquanto atormentavam o melhor aluno da turma, mas que agora do nada eles estão sendo tratados como os caras maus da história. E ao mesmo tempo que ele e outros estavam desconfortáveis, um dos alunos chama a atenção de Yotsuha, dizendo que parou um de seus colegas que estava tentando estragar o material de Uchi 2 dias atrás. E assim esse aluno revela que o livro de Uchi quase foi jogado fora e que quem tentou fazer isso foi o garoto chamado Tanaka. Ao ouvir seu nome, o garoto logo fica em choque tentando negar, até que Yotsuha chama seu nome, e com expressão sombria ela pergunta o motivo pelo qual ele faria algo assim. Tanaka ficava cada vez mais em pânico, vendo seu próprio reflexo nos olhos cheios de ódio de Yotsuha, e assim ele revela que foi pego fazendo isso e que realmente é sua culpa, mas que ele só fez isso porque viu Yamamoto fazendo também, dessa vez deixando Yamamoto aflito, enquanto Yotsuha perguntava o motivo dele fazer coisas assim. Mas Yamamoto também usa a mesma resposta de Tanaka, dizendo que fez tudo aquilo porque viu outra pessoa fazendo também. E então ele fala que ouviu dizer que todo o bullying que Uchi sofreu foi incitado por alguém, e que parece que Uchi vem sofrendo desde o primeiro dia de aula, e que essa pessoa é a verdadeira culpada de tudo isso e o verdadeiro vilão da história. E após vários outros entrarem na onda de Yamamoto dizendo também ter ouvido isso, Yotsuha fala ter entendido, e esticando os braços sorrindo, ela fala que nesse caso nenhum deles estava totalmente errado e que o culpado era somente uma única pessoa. Como agora todos haviam caído em sua armadilha, Yotsuha continua com seu discurso, dizendo que alguém incitou e manipulou todos a fazerem aquelas coisas horríveis, e que como todos eles foram usados, nenhum deles fez nada de errado. Estendendo a mão, ela fala para os valentões também se juntarem a ela e os outros, para assim eles trabalharem juntos para derrubar a pessoa má entre eles, e então finalmente acabar com todos os ataques. E assim os alunos que permaneciam em choque até agora aceitam a oferta dela e correm imediatamente em sua direção. O fato era que todos queriam salvar suas peles. Ninguém queria se tornar o alvo de desprezo de todos na classe. Mas mesmo assim estava tudo bem. Afinal, tinha somente uma pessoa má na sala, fazendo todos os alunos em sincronia olharem para Yamato, já que ele era o único culpado de tudo isso. E Yamato permanecia espantado com todos aqueles olhares, até que um dos colegas fala ter certeza de que ele é o culpado e que tem até provas disso. E assim ele fala que naquela época a conta de Uchi falando mal dos colegas e se vangloriando de suas boas notas devia ser tudo obra de alguém
tentando incriminá-lo. E então esse aluno revela que na noite anterior recebeu uma mensagem de uma conta falsa, se fazendo passar por Uchi novamente. E desse modo ele acusa Yamato por ter enviado essa mensagem se passando por Uchi. E Yamato fica em choque, se perguntando como ele sabia disso. E então nos é mostrado um flashback onde o inteligente do Yamato, com preguiça de criar uma conta falsa, decidiu simplesmente usar sua própria conta, trocando apenas o nome e a foto, pois na cabeça dele tudo daria certo e ninguém iria desconfiar. Mas a realidade é muito diferente. E para o azar de Yamato, o garoto em questão seguia ele na rede social e facilmente notou que ele mudou o nome e a foto de perfil do nada, pois mesmo ele mudando as informações, o ID da conta continuava o mesmo. E como se isso não bastasse, ele fala que Yamato nem mesmo excluiu seus posts antigos e que ele foi muito desleixado. E enquanto Yamato permanecia em pânico por conta de sua própria burrice, todos os colegas têm a confirmação de que Yamato é realmente o culpado por todo o sofrimento de Uchi. E então todos começam a culpá-lo sem dó algum, apontando o dedo para todos os seus defeitos, como se eles realmente não fossem culpados também. Até que Yamato finalmente explode ouvindo aquelas críticas e manda todos eles calarem a boca, os chamando de lixo e dizendo que eles não sabiam de nada. Mas enquanto ele falava, Yotsuha se aproxima dele. E então ela pergunta se Yamato é realmente uma pessoa tão ruim assim. Para Yotsuha, aqui é onde a verdadeira batalha começa. E deixando Yamato surpreso, Yotsuha fala que talvez pode ser que tenha alguém por trás dele também. Uma pessoa verdadeiramente má. Esse era o momento pelo qual Yotsuha tanto almejava. Se Yamato fosse de alguma forma revelar algo de seu ajudante, essa era a hora. E então ela usa sua carta na manga, dizendo que o emoji que foi digitado no post da conta fake falando mal de Uchi é impossível de ser digitado com o celular que Yamato tem, pois não é compatível. E com isso ela deixa ele em choque. Já seus colegas pareciam não estar entendendo onde ela queria chegar, e assim as garotas perguntam sobre o que ela queria dizer com esse tal emoji. Yotsuha não sabia como responder elas de forma clara, voltando sua atenção para Yamato e perguntando se ela estava correta ou não. A expressão dele já dizia tudo, ele nem precisava responder, mas ele acaba se lembrando da ameaça de seu cúmplice, onde ele dizia que se Yamato o expusesse, ele acabaria com o destino dele e de Yotsuha ficarem juntos. E então Yamato tenta encobrir seu cúmplice, dizendo ter feito tudo sozinho, mas que ele teve uma boa razão para fazer isso. E enquanto Yotsuha ficava enojada ao ouvir ele, Yamato de repente agarra ela, dizendo que não fez nada de errado. Yotsuha fala em pensamentos que já esperava por isso, mas que mesmo que seus lábios estejam selados, ela tem certeza de que em seu celular tem algumas informações das quais ela necessita. E assim ela faz uma expressão fofa, e sorrindo ela pede para que Yamato mostre seu celular para ela. E ao mesmo tempo que ele ficava confuso e cheio de excitação por ela estar tocando nele, Yotsuha fala que gostaria de checar e ter certeza se foi ele ou não quem tentou se passar por Uchi nas redes sociais. Ela fala também que irá perguntar sobre as razões dele mais tarde, mas que por hora ela gostaria de saber tudo sobre Yamato. E chamando ele por seu nome, ela pede novamente de uma forma doce para ele mostrar seu celular para ela. Ver Yotsuha agindo desse jeito deixa Yamato completamente caidinho por ela, o que faz ele facilmente puxar o celular de seu bolso. E antes que ele pudesse voltar atrás, Yotsuha rapidamente tira o celular de sua mão. E a primeira coisa que ela faz é desativar o bloqueio de tela. E sorrindo ela fala consigo mesma que irá checar o conteúdo daquele aparelho mais tarde. Após isso, enquanto via Yamato ofegante de excitação, Yotsuha fala em pensamentos que já tinha conseguido tudo o que queria dele, que agora era a hora de quebrá-lo completamente. Se baseando em como as coisas foram até agora, Yotsuha tinha conseguido frustrar todos os planos de Yamato. Mas se as coisas continuarem assim, a única rota possível é aquela que ele novamente explode e acaba com Uchi da maneira mais violenta possível. Para evitar isso, ela precisa destruir ele completamente, para que ele fique de uma maneira que esteja além de qualquer recuperação. Para isso, ela voltou no tempo infinitas vezes, tentando achar um jeito de fazer isso, mas todas essas vezes foram em vão. Seus ataques psicológicos não surtem efeito nele, e se ela pressionasse ele socialmente, o resultado sempre seria Yamato explodindo. Até mesmo machucando ele não adiantava, e isso só dava um pouco mais de tempo para ela. Sem outras escolhas, Yotsuha chegou até mesmo a pensar que a única maneira era mandar ele para o submundo, mas ela prometeu que nunca faria algo assim. Yamato era realmente uma bomba relógio, mas agora estava tudo bem, já que ela finalmente encontrou o método certo de manejar essa situação. E assim ela pergunta diretamente para Yamato o motivo dele ter feito tudo isso, pedindo para que ele revele tudo na frente de todos os colegas. Mesmo sendo um pedido de Yotsuha, Yamato continuava com receio, já que seu ajudante ordenou que ele não contasse nada a ninguém. Mas Yotsuha, com seu sorriso imbatível, fala que estava tudo bem e que se ele explicar, todo mundo irá entender. Isso se ele estiver correto. E como Yamato é realmente uma pessoa carente de inteligência, ele logo aceita falar tudo. E assim ele ergue a voz, chamando a atenção de todos na sala. E quando todos se viram para ele, Yamato revela que ele e Yotsuha estão destinados a ficarem juntos, pegando na mão dela e deixando todos os colegas confusos e incapazes de processar o que ele tinha acabado de defecar pela boca. E enquanto as garotas tentavam entender o que tinham
acabado de ouvir, Yamato fala que por culpa de Uichi, Yotsuha tem seguido pelo caminho errado do destino, e que é por isso que ele precisava apagar aquele erro e corrigir tudo. E enquanto Yamato continuava falando esses absurdos que só ele acreditava, nos é mostrado um flashback. Quando eles ainda estavam no primário, as garotas estavam lendo a sorte uma da outra para encontrar suas almas gêmeas, e Yamato estava escondido observando elas. Até que Yotsuha fala que não precisava que lessem sua sorte, pois ela já sabia quem era sua alma gêmea. E então ela fala que sua alma gêmea é gentil com todos, alegre, um líder e um herói. As garotas logo falam que Yotsuha era muito previsível, pois todas sabiam que se tratava de Uichi. O único que parece não ter entendido isso é Yamato, que confundiu tudo pensando que se tratava dele, pois em sua visão essas eram suas próprias características. Voltando ao presente, Yamato fala que ele é uma pessoa que é gentil com todos, alegre, um líder e um herói. E é exatamente por isso que ele nunca poderia fazer algo como atacar Uichi pessoalmente, e que dessa forma ele usou seus próprios colegas para que eles causassem o fim da existência de Uichi. E ao mesmo tempo que todos estavam incrédulos com aquelas palavras dele, Yotsuha com uma expressão séria pede para ele contar mais sobre isso. Quando Yamato era criança, ele sempre se questionou o porquê dele ter somente sua mãe, enquanto todas as outras pessoas tinham pai e mãe. Enquanto todos viviam em casas espaçosas, ele vivia em um lugar apertado e caindo aos pedaços. Todos tinham videogames e ele não. Yamato não tinha nem mesmo salgadinhos e doces para comer quando quisesse, ou sapatos bonitos para usar. Em sua visão, ele é o único que não tem nada. Ele se perguntava frequentemente por que todos têm tudo e ele não. Até que um dia ele pergunta isso para sua mãe extremamente revoltado. E ela responde que a vida dos outros é dos outros e a deles é deles, e que era simples assim. Mas Yamato grita com ela, dizendo que isso era muito injusto. Indo para a escola, ele continuava se perguntando a mesma coisa e lamentando essa injustiça, até que ele vê aquela garota energética e sorridente pela primeira vez em sua vida e logo fica encantado com a fofura dela. E enquanto ele permanecia admirado, algumas garotas atrás dele falam algo que deixa Yamato ainda mais apaixonado por ela. E voltando ao presente, ele revela que Yotsuha não tem paz. E ao mesmo tempo que todos os colegas ficavam incomodados com o modo de falar dele, Yamato, sem se importar, continua, dizendo ter ouvido falar que Yotsuha foi abandonada por seus pais em um orfanato quando nasceu e que ela não tem nenhum parente. Ela também não tinha uma casa, já que vivia em uma instituição, e seus brinquedos, roupas e todo o resto eram coisas doadas ou emprestadas. Então ela não tinha nada e ela era igual a ele. E assim ele fala em pensamentos que quando ouviu aquilo no passado, ele finalmente entendeu o motivo de não ter nada. Era para ele ser capaz de entender como aquela garota se sentia. Ele conseguia entender o sofrimento dela. Ele será aquele que vai ficar ao seu lado e salvar ela de todo o seu sofrimento. Afinal, ele é o herói dela. E após ele salvá-la, ela certamente irá se apaixonar por ele e eles ficarão juntos para sempre. Yamato, em sua cabeça, tinha finalmente descoberto seu propósito de vida, e que foi por esse motivo que ele foi infeliz até agora, mas que certamente o destino guarda um futuro extremamente feliz para eles dois. Após Yamato finalmente entender isso, o mundo se tornou um lugar mais brilhante. Todo o seu azar e as coisas que ele considerava injustas eram a prova de que ele é o cara certo para aquela garota. E precisamente por ele não ter nada, ele tinha a melhor coisa possível. E isso era o destino de estar ligado a Yotsuha. E novamente voltando ao presente, ele agarra ela, dizendo que o corpo e o coração dela são de sua propriedade. E fazendo uma expressão depravada e deturpada, ele fala que é o homem mais feliz do mundo por isso. Todos permaneciam em choque, tentando digerir a quantidade de porcaria que Yamato falava por segundo. Até que um dos alunos decide se pronunciar. E assim Nanami fala que isso não existe de verdade, que não era como se Yamato e Yotsuha fossem realmente se casar. E enquanto Yamato encarava ele com uma expressão ameaçadora, Nanami fala que ele só está usando sua paixão por ela para se autoconvencer de que está tudo bem, e que ele faz isso tudo só para escapar da realidade, e que por um motivo vergonhoso desse, ele fez toda a classe colaborar com esse bullying desagradável que ele mesmo criou, e tudo isso para algo extremamente estúpido. Para terminar, Nanami fala que Yamato é um verdadeiro pé no saco e um baita de um gado iludido, e ao mesmo tempo que Yamato mandava ele calar a boca dizendo para ele parar de falar besteiras, Nanami, extremamente irritado, o interrompe, dizendo que ouviu tudo o que ele disse e sabia exatamente o que estava acontecendo, e que era para Yamato encarar a realidade de uma vez por todas. E enquanto era novamente chamado de idiota por Nanami, Yamato responde que ele simplesmente não entende, até que Satsuki entra na conversa, falando que ela também não entendia suas motivações, e que seu próprio azar não tinha nada a ver com Yotsuha, e que era para ele parar de arrastar sua amiga para as ilusões dele. E ao mesmo tempo que Yamato falava que seu azar tinha tudo a ver com Yotsuha e que era por esse motivo que ele poderia se casar com ela, uma das garotas o interrompe, perguntando se para ele não era óbvio o fato
fato de que Yotsuha ama Uichi. Mas Yamato ergue a voz, respondendo que isso não era verdade e que Uichi é apenas um erro, pois ele tem pai e mãe e vive em uma casa boa. Era impossível que alguém como ele com uma vida tão perfeita pudesse entender os sentimentos de Yotsuha. Mas enquanto ele falava, um dos colegas pergunta até quando ele iria ficar se agarrando nela desse jeito, já que a própria Yotsuha parecia estar extremamente assustada com ele. E ao mesmo tempo que Yamato segurava ela dizendo que ela não estava assustada de verdade, outro colega chama sua atenção, e então ele revela que também só tem mãe e que também vive em uma casa toda acabada. E assim ele pergunta se só por conta disso ele também teria o direito de se casar com Yotsuha, e ele mesmo responde que era lógico que não e que isso nem fazia sentido. Ele fala entender o sentimento de Yamato sobre às vezes pensar que todos os outros são sortudos por terem tudo, mas que usar isso para se justificar era algo imoral. Yamato irritado manda o garoto calar a boca, mas após isso todos os colegas um por um começam a apontar as falhas de Yamato. Uma das colegas fala que primeiramente o fato dele ter mãe e Yotsuha ter sido criado em um orfanato já não condizia com sua narrativa, pois se ele tem mãe ele nunca seria capaz de entender alguém que não tem ninguém. A outra colega pergunta se para ele Yotsuha parecia estar realmente infeliz até agora, dizendo também que um líder e um herói jamais faria algo tão perverso quanto manipular uma turma inteira para atacar um aluno. Por outro lado, um dos garotos permanecia assustado e tremendo por ter sido manipulado por Yamato todo esse tempo, e o outro fala que era absurdo o fato dele tentar usar seus próprios colegas para acabar com a existência de Uichi. E então todos os outros colegas começam a falar coisas ruins sobre ele, deixando Yamato cada vez mais aflito e irritado. Yotsuha sabia que a convicção de Yamato é forte de um jeito anormal e que ele não quebraria tão fácil, mas seu plano ainda não havia acabado. E enquanto ela falava em pensamentos, Yamato responde que todos falando essas coisas dele faziam até parecer que ele é o errado da história. E ver ele agindo assim, Yotsuha fala consigo mesma que após ser confrontado por tantas pessoas, ele finalmente começou a se quebrar. E quando Nanami tenta falar que ele estava de fato errado, Yamato manda ele se calar. E gritando ele fala que irá se casar com Yotsuha, pois ele é seu herói. E enquanto pensava que se não fosse por isso ele seria apenas um miserável qualquer, ele fala em voz alta que não quer que isso aconteça. E assim tinha chegado o momento em que Yotsuha esperava pacientemente. O momento onde suas palavras finalmente irão atingir ele. E então ela chama sua atenção, determinada a pôr um fim nisso de uma vez por todas. Sendo assim, Yotsuha fala para ele que não é sua parceira predestinada. E enquanto Yamato ficava extremamente descontrolado por ela também estar falando isso, Yotsuha fala que mesmo assim, se for comparar aos outros, a situação de vida deles é realmente parecida. Ambos não possuem aquilo que todos os outros têm por garantido. Com certeza tem coisas que eles poderiam concordar se conversassem. Ela está certa de que eles poderiam ter sido amigos que se entendem verdadeiramente. Ao ouvir essas palavras, Yamato imagina ele mesmo prestes a segurar a mão de Yotsuha em um campo coberto por trevos de 4 folhas. Mas essa imagem logo é substituída para a beira de um abismo, quando ela fala que isso agora era algo impossível. E enquanto ele caía do abismo em sua mente, Yotsuha fala que ele preferiu se esquivar ao invés de encarar a realidade, e assim correr atrás de uma ilusão conveniente para si mesmo. Yotsuha então fala que ele atormentou uma pessoa muito importante para ela. Ele fez várias crueldades para Uichi, machucou ele e tentou até mesmo acabar com a existência dele. Dessa vez fazendo uma expressão de desprezo, Yotsuha fala que jamais poderia se tornar amiga de uma pessoa assim, e que é por causa dele mesmo que uma realidade feliz se desfez. Por conta de todas as coisas horríveis que ele fez, ele sacrificou sua própria felicidade. No fundo do abismo, Yamato ficava cada vez mais desesperado. Em sua mente, ele via seu jardim de trevos que outrora era lindo sendo destruído por ele mesmo com um taco de beisebol. E para encerrar isso de uma vez por todas, Yotsuha respira fundo. E com uma expressão de ódio e repulsa, ela fala que odeia ele do fundo de seu coração, assim cravando a estaca final no coração de Yamato, que finalmente cai no abismo profundo, com aquelas palavras se repetindo várias vezes em sua mente e deixando ele completamente pálido e apavorado, até que Yamato surta de vez, mandando ela calar a boca e então partindo para cima de Yotsuha na intenção de acertar um soco nela, mas felizmente ela desvia com sucesso de sua investida, e aproveitando a chance, Yotsuha fala novamente que odeia ele, deixando Yamato ainda mais maluco, ameaçando acabar com a vida dela. Até mesmo Nanami começa a ficar preocupado e pede para ela parar de provocá-lo, mas Yotsuha o ignora e continua dizendo odiar Yamato, deixando ele cada vez mais insano. E enquanto ele dava suas investidas nela, Yotsuha repetia aquelas palavras várias e várias vezes, até chegar em um momento que Yamato simplesmente colapsa, caindo no chão mentalmente esgotado. Mas mesmo assim, Yotsuha não alivia, e então ela fala que começou a odiá-lo por todas as coisas que ele fez. Ela desejava que ele tivesse encarado a realidade logo no início disso tudo, ao invés dele se esconder em suas próprias ilusões, falando até mesmo que seria muito bom se eles pudessem voltar no tempo, e deixando Yamato completamente destruído, que logo começa a chorar incontrolavelmente. E enquanto ele chorava e todos olhavam, Yotsuha fala consigo mesma
afirma que amanhã as notícias sobre Yamato abandonar a escola vão se espalhar rapidamente. Seu espírito foi completamente destruído e a imagem dele futuramente em uma clínica psiquiátrica nos é mostrada. E desse modo, Yotsuha dá adeus para Yamato. Na cena seguinte, ela vai buscar o Ichi na sala de ciências, onde ele estava esperando. E com seu sorriso de sempre, ela fala que a reunião sobre o bullying finalmente havia acabado. Por sorte, dessa vez ele estava são e salvo, falando que ela demorou bastante. Até que Yotsuha imediatamente o abraça, dizendo que sentiu muito a falta dele. E em pensamentos, ela fala que dessa vez deu tudo certo e que a bomba chamada Yamato foi finalmente desarmada, deixando Yotsuha extremamente feliz e aliviada por isso, soltando um sorriso genuíno de alegria. Afinal, agora ela tem até mesmo informações sobre a pessoa que manipulava Yamato por trás das cordas. E com essas informações finalmente estando em suas mãos, agora ela talvez poderá descobrir mais sobre essa pessoa e se preparar para o que está por vir.